Olá pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda com a participação de apenas 2 integrantes do canal. Diferente dos outros quadros, esse tem uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica do nosso canal. Ninguém está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar os nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo, ampliar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Arthur pra gente falar um pouquinho sobre expansões. E aí, Arthur? E aí, pessoal, e aí, Davi? Bora conversar um pouco? Bora! Expansão é um tema que as pessoas divergem bastante, tem gente que acha que não é necessário, tem gente que acha que é necessário, e hoje a gente vai exatamente tentar elucidar um pouquinho isso, lógico que na nossa opinião. Já abro falando que eu sou um amante de expansões de jogos, então já tem um lado aqui que é bastante favorável e parcial para as expansões. Mas antes de mais nada, vamos falar o que é expansão. O próprio nome já ajuda bastante a entender. Vai ser algum tipo de produto que vai expandir a experiência. A gente vai discutir um pouquinho quais são os tipos de expansão, mas a ideia principal é essa. Vai ser alguma coisa que vai trazer mais tempo de jogo, mais mesa, mais experiências, variedades. Então, basicamente, é qualquer produto que vai expandir sua experiência. Acho que para quem, de repente, está ouvindo e vendo jogos digitais, é pensar aí nas DLCs, que são bem relacionadas a isso, né? Às vezes você tem DLCs que corrigem alguma coisa, que acrescentam, então já parte um pouquinho disso, mas a gente vai abrir melhor os estilos de expansão para que fique mais claro. Então a gente identificou aqui, não existe uma literatura certa para falar os tipos de expansão, tem até livros de board game, de estruturas de board game que vão definindo alguns conceitos, mas expansão é um tema bastante amplo, a gente pegou alguns aqui que a gente entende que abrangem a maioria deles, ou quase que a sua totalidade, e em subgrupos, lógico que a gente teria muito mais definição, mas a gente vai trazer de uma forma mais aberta. Vamos começar explicando as expansões, falando daquelas expansões que são mais do mesmo. São aquelas expansões que não vão mudar o core do jogo, né? Não vão mudar o jeito como o jogo ele é jogado. Ele vai adicionar mais conteúdo, a coisa que já existe, são mais fáceis de integrar no jogo, novas missões, novas campanhas, novas cartas. São basicamente expansões que vão expandir aquilo que já existe. Acho que a maioria das expansões acaba entrando nesse mais do mesmo. Eu peguei como exemplo aqui a expansão do Distilled. Distilled é um jogo onde você vai ter elementos de destilaria, de bebidas, então você vai fazer diversas bebidas, e tem uma expansão que é a Distilled África e Oriente Médio. Você coloca novas regiões, então bebidas da África e Oriente Médio, que antes não eram comportadas, você tinha bebidas da América, bebidas da Europa, bebidas da Ásia, e aí essa expansão traz a África e o Oriente Médio. E ela simplesmente agrega novos destiladores, que são os poderes variáveis, né, os papéis que você tem ali, e novas bebidas. Isso traz algum tipo ali de jogabilidade, mas não agrega nada em relação a mudanças estruturais no jogo. Então, acho que é um exemplo interessante e bem claro de mais do mesmo. Basicamente, nada no jogo a não ser trazer mais conteúdo. A gente pode também pensar na expansão do Wingspan, a primeira Europa. A gente pode pensar também na expansão, algumas expansões Dominion, por exemplo, o Intrigue, que vão ser as expansões que vão adicionar pouquíssimas mecânicas e mais uma variabilidade no jogo mesmo. Eles podem trazer novas missões, campanhas, personagens. Quando a gente pensa quem vai gostar desse tipo de expansão, é a pessoa que já gosta do jogo, que já tem ali algum carinho pelo jogo e quer simplesmente aumentar um pouquinho a variabilidade. Ela não vai agregar muito mais do que isso, vai simplesmente trazer mais do mesmo. E tem até mais um exemplo bacana pra gente pensar, que são aqueles jogos de campanha. Por exemplo, o LCG do Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis The Card Game, o LCG da série Arkham, o Mansion of Madness, que vão ser expansões de um mundo que já existe, novas possibilidades ali. E acho que tem jogos que até são bem independentes desse tipo de expansão. Você falou do LCG, jogos de carta no geral, o Dominion também tem, apesar que eles agregam algumas mecânicas, né? Talvez entre um pouquinho mais à frente do que a gente vai falar, mas de qualquer forma, esses jogos estilo Chronicles of a Crime, que você tem ali casos pra resolver e você depois esgota, você tem um tempo limitado naquele jogo, você tem, sei lá, 4, 5 casos, quando acabou a quantidade de casos, não tem como você repetir os casos, então, às vezes eles trazem também novas situações, novos casos, novas histórias pra você vivenciar naquele jogo, então tem jogos que são um pouco dependentes ali disso pra realmente ter uma vida longa mais útil. E aí, passando para o próximo estilo de expansão aqui, a gente traz a expansão de variantes. Quais seriam essas expansões? Vão ser aquelas que vão adicionar formas diferentes de jogar sem mudar completamente a essência do jogo. Aí é um pouco diferente da mais do mesmo, porque você vai adicionar uma camada extra. Não vai mudar assim o jogo 100%,
mas são novas camadas, né? Novos mapas, novas condições de vitória, regras que vão acelerar o jogo, aumentar o seu tempo, dependendo, né? Módulos com alterações, ou um corte de experiência, às vezes alguma variante de início de jogo, coisas que vão trazer mais variedade sem necessariamente trocar completamente a essência do jogo. Eu trouxe como exemplo aqui a expansão do Bonfire, Árvores e Criaturas. É uma expansão que eu entendo que para quem já jogou o Bonfire bastante vale a pena. Se você pegou o Bonfire recentemente, não é necessário, porque o Bonfire já é um jogo muito bom por si só. Bonfire é um jogo do Feld, uma saladinha de pontos, onde você tem ali uma estrutura de acender a fogueira, né, com os personagens ali, com os habitantes, mas ele é um euro bastante abstrato nesse sentido. Tematicamente não é tão significativo, mas muito legal em termos de estrutura. E a Árvores e Criaturas vai trazer ali a questão das criaturas, que são personagens com assimetria, então meio pique terra mística, assim, que você vai ter habilidades diferentes para cada jogador. E a partir das árvores, principalmente, acho que a expansão realmente agrega, que ela vai trazer ali as árvores que vão ficar acima do tabuleiro, para quem já jogou, vão ficar acima dos portais ali, e você vai ter habilidades diferentes e vai dar um significado melhor ali para ação de procissão. Então realmente ela traz um módulo bastante interessante, uma nova forma de pontuar, novos caminhos, agrega bem e realmente traz ali uma variante, né? Uma nova forma de jogo, deixa ele levemente mais complexo, mas realmente agrega bastante na experiência. A gente pode pensar também nas expansões de Ticket Ride, né? Vão trazer novos mapas e muitas delas vão trazer novas condições ou regras. Então, por exemplo, a gente pegar a expansão Holanda, ela tem um novo mapa da Holanda e também vai adicionar ali umas outras experiências. O core do jogo é o mesmo, você vai comprar carta, fazer trilhas, seus trens, mas ele vai ter alguma mudança, vai trazer um novo ar para aquele jogo. Então acho que as expansões de Ticket Ride, a maioria delas vão ajudar um pouquinho a entender essa variante. Acho que são um dos melhores exemplos da expansão do Ticket Ride, porque ela tem essa questão de cada mapa novo, assim, outros jogos também trazem isso, mas o Ticket Ride é bem ilustrativo e bem conhecido. O mapa novo traz uma regra nova, então você tem realmente cada um deles trazendo uma pequena variação. Por exemplo, no Reino Unido, Pensilvânia, que é a expansão do Ticket Ride que particularmente mais gosto. Não sou um fã de Ticket Ride, já falei em outros episódios, mas com essa expansão eu acho que ele fica mais interessante ali. Então no Reino Unido você tem uma parte de tecnologias que você precisa adquirir antes de acessar algumas regiões ou fazer alguns tipos de rotas, que fica bem diferente o jogo, até um pouquinho mais pesado também. E na parte da Pensilvânia você vai fazendo ali as rotas e ganhando algumas ações que fazem um tipo de set collection, então agrega bastante. Realmente Ticket Ride é um exemplo bem interessante aí dessa forma de variante. Outra expansão que a gente vai falar aqui agora são os novos modos de jogo. São aquelas expansões que vão trazer novos sistemas inteiros do jogo, como parte solo, campanha cooperativo, competitivo, mudança na quantidade de jogadores, transformar num Legacy, joga só uma vez, tomando decisões. Então são aqueles modos de jogos que vão mudar algum sistema inteiro dentro do jogo, vai adicionar uma coisa nova. O exemplo que eu trago serão dois. O primeiro é o Adrenaline, e você tem ali o modo que transforma o jogo em cooperativo entre times. Então você tem o jogo base de 1 a 5, e aí você agrega um sexto jogador na expansão e também a possibilidade de jogar no Team Play mod. Então você vai ter ali uma possibilidade de jogar em 3 contra 3, e isso altera bastante a dinâmica do jogo, porque você não está mais cada um por si, fica um pouquinho mais estratégico, menos caótico, então é uma forma interessante. O outro que eu trouxe, ele também muda essa estrutura de competitivo para cooperativo, na verdade do inverso, cooperativo para competitivo, que é o Marvel United X-Men, só que ele também remete a uma outra forma de expansão que a gente vai falar depois, que são as expansões que são standalone. Daqui a pouquinho a gente explica, guarda esse conceito, você que está ouvindo e não conhece, mas quando você tem o Marvel United, ele é um jogo cooperativo, e quando você pega a X-Men, você tem X-Men Blue Team, X-Men Red Team, aí você pode jogar de uma forma competitiva, para ver quem consegue enfrentar melhor os vilões ali. Então dá uma remexida bem interessante ali no jogo também. Eu acho que é o principal tipo de expansão nessa categoria aqui são as que aumentam a quantidade de jogador. Então, você pegar, por exemplo, a do Rising Sun, Invasão da Dinastia, adiciona um sexto jogador. Também tem a expansão do Tortuga, né? Baía dos Destroços, também faz a mesma coisa. Adiciona um pouquinho de variedade, um pouquinho de tile, mas também um quinto jogador. A gente vai falar de uma das expansões que eu acho que são
talvez as mais necessárias, mas ao mesmo tempo as mais polêmicas, porque as pessoas falam, poxa, se essa expansão existe, é meio obrigatória, aí fica ruim, mas depois a gente vai debater isso com um pouco mais de profundidade, que são as expansões consertadoras, aquelas expansões que, de alguma forma, vão consertar algo. O que elas vão consertar? Depende muito, né? Mas a maioria vai consertar alguma falha ou desequilíbrio em pontos específicos do jogo, consertar uma mecânica que ou é muito utilizada ou pouco utilizada, que vai mexer um pouquinho na experiência. Às vezes muda o combate ou ainda algum combo de cartas específicos, e isso vai acabar trazendo um equilíbrio, às vezes até um ar mais para esse jogo que necessitou, entre aspas, dessa expansão. Eu pego aqui o exemplo de 2 jogos Star Wars que tem expansões consertadoras, que é o Rebellion, que vai ter Rise of the Empire, e vai consertar o combate, vai melhorar o combate, na realidade, e a expansão do Star Wars Lore Exterior, Unfinished Business, que vai mudar, assim, consertar e melhorar muito o jogo. Peguei como exemplo as expansões do Viticulture. Viticulture é um jogo que eu adoro. Sei que tem gente que não gosta, lógico, normal, mas eu gosto bastante dele. Contudo, entretanto, todavia, eu gosto dele com as expansões. Então, se você tirar as expansões do jogo, eu realmente não curto o Viticulture. Aí eu peguei como exemplo tanto a Tuscany quanto a Vale do Reno, mas eu peguei especificamente a Vale do Reno para dar mais destaque, porque ela muda algo que é muito significativo e que as pessoas que jogam só o jogo base às vezes reclamam e falam, mas também é uma expansão, precisa de expansão para que o jogo funcione? Para mim, sim, né? E aí depois a gente discute se isso é certo ou não é, porque o Vale do Reno ele vai trocar os visitantes por outros, né? Os visitantes, para quem já jogou, tem as cartas ali de inverno, as cartas de verão, elas ajudam no decorrer do jogo, vão ajudando com pontuação, e o jogo base ele é muito focado em pontuação de diversas formas. Ele pontua, assim, o Viticulture é um jogo de produzir vinho, né, da viticultura ali, você tem uma vinícola, ele só é um jogo de produzir vinho, na verdade, com essa expansão do Visitantes do Vale do Reno, senão você pode pontuar em muitos formatos, e o Visitantes do Vale do Reno, realmente, ele vai trocar as cartas para ficar focado nessa questão da produção do vinho, então, tematicamente, ele fica mais interessante, e para mim, até mecanicamente, ele vai ficar mais direcionado ao que efetivamente deveria ser, ao invés de pontuação solta em várias estruturas, então ele acaba, de certa forma, consertando ali o jogo, pelo menos na minha visão. Alguns jogos optam por lançar expansões, outros jogos vão optar por lançar versões, né? Tem isso também. Então, por exemplo, o Dominion tem a versão 1 e a versão 2 do Dominion. São jogos que vão ter algumas cartas que são modificadas, outras retiradas, que poderia também ser uma expansão. Inclusive, há uma expansão se você tiver o 1 e quiser fazer o update pro 2. Tem um update pack. Então, tem jogos que optam por lançar expansões, tem jogos que optam por fazer uma nova versão. Às vezes o cara aproveita, lança uma expansão, corrige alguma coisa e adiciona uma mecânica nova. Então é uma possibilidade também, né? Falou, né, dos Second Editions, Third Edition, que vão fazendo atualizações. Isso. Ali, são também formas, de certa forma, meio que, não é uma expansão exatamente, mas também atualizar, uma forma né? de atualizar, exatamente. E aí, às vezes, você tem, o que você falou, né, desse Update Pack, dificilmente chega no Brasil, então, normalmente, quem tá no Brasil e tem a primeira edição de um jogo fica chupando o dedo, porque fora do Brasil, normalmente, você consegue esses Updates Pack, aqui é bem difícil, mas é uma forma também de você alterar ali, ou mesmo modificar estruturas que não estavam tão redondinhas. Boa lembrança. E agora a gente segue aí pra falar das expansões que são as expansões estéticas ou deluxe, como que elas funcionam? São aquelas expansões que não vão afetar a mecânica, vão só melhorar a experiência visual, estética ou tátil. Pode ser peças que mudaram de plástico para madeira, peças que foram cartonadas e transformaram em outro tipo, miniaturas pintadas, enfim, uma variedade de coisas que vão poder transformar a experiência de uma forma mais estética. Algumas delas acabam até melhorando um pouco o jogo, sem querer. O exemplo aqui que eu dou é o Anachrony. Ele tem uma expansão que são das miniaturas, Exosuites, que você pode usar o cartonado normal, só que com a miniatura até facilita a visualização do jogo. Então a maioria vai trazer uma questãozinha mais estética mesmo. Pra mim, essas são as expansões mais inúteis, eu realmente não dou muito valor, mas tem gente que ama, né, Douglas? Douglas, nosso companheiro de cast, não está aqui hoje, mas ele eu também gosto, não posso negar, eu gosto de uma expansão estética também. Vocês dois são os que amam esse tipo de expansão, inclusive já faço um convite futuro, a gente vai ter a gravação de um turno duplo em algum momento, breve, do Pimp My Game, onde o Douglas e o Arthur vão falar um pouquinho sobre essa questão estética aí dos jogos. Em breve teremos esse episódio, mas de qualquer forma eu realmente não dou muito valor. Mas eu trouxe o exemplo aqui do Flamecraft, que a gente falou lá no nosso episódio de Jogos Fofos, então se você não viu, volta lá, nosso primeiro episódio, e ele tem a versão Deluxe, que tem moedas de metal, que tem os componentes em vez de cartonado de madeira, que tem as miniaturas de plástico ao invés de madeira, que particularmente eu acho que realmente não é uma evolução, e sim uma involução, porque aquelas de madeira são muito mais bonitinhas, mas de qualquer forma o restante realmente fica mais bonito. Eu vejo
vejo tanto, que agrega tanto, é o tipo de expansão que eu nunca vou correr atrás se for só isso, a não ser que ela agrega alguma outra coisa diferente, mas realmente no Anacrone faz uma diferença até em termos de jogabilidade, porque facilita a estrutura de você colocar ali o seu personagem, né, o seu trabalhador em cima da miniatura de plástico ao invés da de cartonado, acho que facilita um pouco a jogabilidade, mas também não acho que... Mas é exceção, né? Venhamos e convenhamos, é exceção. Realmente. Agora a gente fala das expansões que são aquelas ali chamadas de Stand-Alone. São aquelas expansões que vão trazer jogos que vão funcionar ou como uma extensão do jogo, ou como um jogo base. Não são tantos que fazem isso, mas eu trago um exemplo que é o Wingspan Asia, que eu posso adicionar as cartas dele no Wingspan normal, ou ainda pegar essas cartas e jogar num outro modo cooperativo, em 2 pessoas. Então é uma possibilidade de uma expansão que pode servir como jogo base ou como uma expansão. Pra você que de repente não gosta, né, dos termos em inglês, poxa, mas não podia trazer em português, a gente tá trazendo como é falado no hobby, até pra quando a pessoa ouvir ela consiga identificar, né? Então essas expansões stand-alone são as expansões que funcionam sozinhas ali, mas o que você vai ouvir é o termo em inglês. Como exemplo, eu trouxe o Small World Underground, que é um jogo que não tem no Brasil, mas o Small World tem. O Small World é um jogo que foi lançado pela Galápagos faz um tempo já, acho que não tem mais disponível nas lojas, mas você acha usado. A gente falou dele no nosso episódio do Joga Verso de jogos antigos, então é um jogo treteiro ali, um jogo gostosinho para introduzir na questão de controle de área. E aí tem o Small World Underground, que é uma versão dele que funciona underground, né? Funciona abaixo da terra, então você tem algumas facções ali diferentes, facções mais dark, por assim dizer, um pouquinho mais góticas, de certa forma. E se você tiver... Aí, na verdade, ele funciona como um stand-alone e tem o Small World e o Small World Underground. Eles funcionam separados. Para que ele funcione como uma expansão do Small World, na verdade, você precisa de uma outra expansão, que é chamada expansão de pontes, que você vai conectar os 2 mapas. Aí você consegue usar os 2 mapas em conjunto. De qualquer forma, você pode usar as raças de uma na outra, só que vão ter algumas raças que têm poderes específicos para cada mapa, então pode dar problema. Então, sem essa expansão das pontes, fica um pouquinho difícil. Então, ele é uma expansão standalone, sendo necessária uma expansão adicional para que isso funcione. Então, é um mundo dentro do mundo, né? Vai ficando cada vez mais complexo aí para quem de repente não é do hobby, mas algumas situações serão assim. Acho que é um exemplo legal até para entender que às vezes não é simplesmente pegar um jogo, pegar outro jogo e unir. Você precisa às vezes de algum complemento para que isso funcione. E aí, falando desses tipos de complemento, vamos falar das expansões que são os crossover. Então as crossovers vão ser aquelas expansões que vão fazer conexão de 2 ou mais jogos. Para quem tá acostumado aí com séries e HQs, o termo crossover já é meio famoso, né? Então você pega ali, por exemplo, a série do Arrow e a série do Flash, e aí você tem os crossover de episódio, né? Quando você tem ali os 2 em um único episódio. E o crossover de jogo é mais ou menos isso. Então, por exemplo, você tem a Saga do Tomo Ocidental. O que é a Saga do Tomo Ocidental? É uma expansão de campanha que você vai pegar os 3 jogos da trilogia do Reino Ocidental, o Arquitetos, o Paladino e o... fugiu o terceiro aqui, mas bom, depois a gente pega aí pra vocês. E aí você vai pegar esses 3 jogos, vai colocar essa expansão da Saga do Tomo Ocidental e ele vai ter uma campanhazinha. Então você joga depois os Viscondes do Reino Ocidental. Então você vai jogar um jogo, vai levar o que você carregou de pontos, de habilidades especiais pro outro, vai levar depois pro outro. Então ele vai fazer esse tipo de cruzamento. Um outro exemplo é a C3K. O Cyclades com Kemet são 2 jogos que não são expansão um do outro, eles são jogos distintos dentro de um mesmo universo ali, de controle de área com mitologia, uma mitologia egípcia, outra mitologia grega. E aí quando você pega a C3K, que é uma expansão de uso dos monstros um da outra, você vai poder usar os monstros do Cyclades no Kemet e os monstros do Kemet no Cyclades. Então esse termo crossover, para quem gosta de cultura pop, está acostumado. E agora a gente fala de alguns produtos relacionados, né, alguma expansão da expansão, por assim dizer. Não são exatamente expansões, mas são também alguns tipos de produtos que trazem essa experiência de expandir um jogo. Começa aí falando das Big Box e comemorativas, Arthur. Normalmente vão ser aquelas caixas que vão compilar expansões extras e coisas que lançaram só uma vez, e tudo numa mesma caixa para ser armazenado. Então a gente vai ter expansão Big Box do El Grande, do Wingspan, do Lagranja, do Agrícola 20, que não é uma Big Box, né, mais comemorativo. Então vão ser aquelas caixonas grandes que vão trazer, geralmente, tudo que veio no jogo. Adoro esse tipo de expansão, cara. Como eu falei, eu gosto muito de expansão. Então quando eu vejo uma Big Box, o meu olho brilha, assim, porque eu penso, nossa,
tudo que... às vezes eu nem joguei o jogo base, mas tudo que tem de possibilidade já está ali. Eu não vou ficar com essa sensação de que eu não tenho alguma coisa. Eu amo Big Box. Eu trouxe como exemplo a expansão do Kingdom Builder Big Box. É uma expansão uma Big Box que eu tinha. Acabei passando pra frente porque eu não tava vendo tanta mesa. Porque o Kingdom Builder é um jogo que eu gosto bastante, mas ele tem ali uma abstração um pouco mais conflitiva. Não funcionava tão bem aqui com a minha esposa, apesar dela gostar do jogo também, mas a gente joga de formas diferentes, por assim dizer. Não vou detalhar neste momento. Mas ele tinha vários mapas, várias cartas. Eu gosto muito do Kingdom Builder, então realmente esse tipo de Big Box eu adoro. Mas aí tem uma outra vertente das Big Box também, que são na verdade mais puxadas para aquela que a gente falou anteriormente, que são as Deluxe, né? Que são as expansões que na verdade são estéticas, que é a caixa que vem vazia. Isso eu acho um absurdo, gente, desculpa. Eu sei da necessidade, você tem a Nesting Box do Wingspan, você tem a caixa do próprio Paladinos do Reino Ocidental, porque a caixa é pequena. Entendo que é uma solução de armazenamento mais bonita e que coloca tudo dentro de uma mesma caixa quando você tem várias expansões, mas eu acho... Nossa, você pagar 500, 600 reais uma caixa vazia não consegue descer muito pra minha cabeça. Mas ok, né? Cada um entende ali se faz sentido ou não. Então elas não deixam de ser uma Big Box. Fica difícil de você justificar, porque geralmente é só papelão, exatamente, né? Não é... Adiciona pouca coisa, né? Não é um Deluxe que vai ter a miniatura nova. Geralmente é só uma caixa e é um preço salgado por essa caixa, eles né? colocam umas cartinhas promos que é... Acho que o pessoal pra dizer que tem, mas também pra pessoa falar, bom, eu não tenho a Big Box, eu não tenho essas cartinhas, e aí dá aquele lado colecionista, porque a pessoa que vai pegar uma Big Box que é vazia, né, aquela Nesting Box do Wingspan, por exemplo, ela provavelmente já tem uma série de expansões, não tem por que você pegar a caixa se você não precisar comportar ali o conteúdo dentro dela. Então você vai ficar com aquele senso de colecionismo, né, preciso ter tudo que o jogo oferece. E aí às vezes vem umas cartinhas que só vem naquele material, por exemplo, a do Terraform Mars, aquela caixa de armazenamento, vem algumas promos ali. Isso realmente é pra coçar o que a pessoa tem ali e acabar adquirindo, mas eu acho bastante complicado isso aí, mas tudo bem. Uma coisa interessante das Big Box é que geralmente vão trazer expansões que não vieram pro Brasil. Então a gente vai ter, lançou a Big Box do El Grande, mas essa expansão aqui do El Grande nunca saiu no Brasil. E aí isso chama e às vezes até é bom pra quem tem essa coisa de se colecionar. Aí você vende só a caixa base e pega a expansão com tudo bonitinho. Uma coisa que complica um pouquinho também é que alguns jogos só vêm em Big Box pro Brasil, né? Você falou do El Grande, o próprio El Grande só vê a Big Box. Como eu falei, pra mim, zero problema, tem o El Grande Big Box, acho um baita jogo. Não usei as expansões muito ainda, então realmente poderia utilizar mais. Mas de qualquer forma, a pessoa que só quer o El Grande sem as expansões não tem essa opção no Brasil. Ela só consegue comprar se for via Big Box. Então isso acaba sendo um pouco injusto ali, né? O Village também, a mesma situação, veio só a Big Box. Então são jogos que às vezes a pessoa não quer ter a experiência completa, não quer ter o gasto de todas as expansões, mas não tem uma outra alternativa. Mas, puxa, como eu gosto de Big Box, é ruim pra você armazenar em casa porque você não tem espaço. Ela às vezes vem um monte de expansão que você não vai utilizar. Nossa, mas, puxa vida, a sensação de você ter tudo ali é muito satisfatória, gente. Nossa. Mas bom, vamos falar agora dos spin-offs. Não são exatamente expansões, né? A gente esticou um pouquinho aqui a nossa análise. Mas vão ajudar a aumentar a experiência do universo do jogo. Eventualmente pode trazer alguma promo, alguma carta que vai entrar no outro jogo, ou algum crossover. Então, de forma geral, vão ser aquelas franquias que a gente conhece. Então, por exemplo, recentemente lançou o Scythe Expeditions, que vai trazer uma outra experiência no mesmo universo. E não é expansão, né? Mas acho que a Ludopédia considera como uma expansão. Então, é interessante de ter essa expansão do universo, né? O Wingspan é muito bom disso. Saiu o Wingspan, o Wyrmspan, o Finspan, daqui a pouquinho vai sair o Minhoquespan e aí vai ter spam pra tudo. Esses jogos, qual a diferença, né? Você pensa, qual a diferença de um spin-off para um standalone? A diferença é que o standalone ele funciona como jogo base ou como expansão. De um spin-off, ele não vai se conectar diretamente ao jogo, então ele vai ser um jogo que vai expandir a experiência dentro do universo, mas você não vai jogar o Wyrmspan, o Finspan e o Wingspan junto. Então, por exemplo, tem o Lookup do Role Player, né? O Role Player é um jogo que saiu no Brasil, um jogo que você joga os dados ali, vai montando seu personagem, a sua ficha de personagem, e saiu o Lookup, que é um jogo também da franquia, mas eles não têm uma conexão direta. Às vezes você vai ter ali uma carta promo, algum tipo de conexão nesse sentido. Cartógrafos também faz parte desse universo, então Cartógrafos, Role Player, Lookup, até onde eu sei por hora são esses três, e no Cartógrafos, quando você tem, né, quando você compra a versão aqui no Brasil, vai vir uma cartinha promo para o Role Player, por exemplo, mas eles não jogam juntos, simplesmente eles
têm essa conexão de universo. Então é uma expansão ali muito mais temática do que efetivamente mecânica. Outro formato que a gente trouxe aqui de produtos relacionados são as adaptações digitais. Vai ser o mesmo jogo ou um jogo adaptado em outro formato, né? Pode ser BGA, Tabletopia, ou aplicativo dedicado, console, e às vezes até vai ter mudanças ou conteúdos exclusivos. Então a gente viu, num primeiro momento no hobby, jogos digitais sendo adaptados pro tabuleiro, e agora a gente vai ter jogos de tabuleiro sendo adaptados para os digitais. Então, por exemplo, a gente vai ver uma gama de jogos que vão ter as suas versões digitais. Vai ter o Gloomhaven, vai ter Terraforming Mars, vai ter Castles of Burgundy, e aí Dominion, então tem várias adaptações digitais. E às vezes, como foi falado, você tem algumas mudanças ou mesmo conteúdo exclusivo. Então, Bunny Kingdom no BGA, para quem gosta do Bunny Kingdom, outro jogo que a gente falou no nosso episódio de jogos fofos, é um jogo que você tem ali os coelhinhos controlando áreas, e quando você joga no Board Game Arena, né, no BGA, que é aquele site que você joga gratuitamente, tem também prêmio, tem uma série de versões digitais dos jogos, ele tem algumas cartas exclusivas do Board Game Arena. Então, eu, por exemplo, que tenho aqui o Bunny Kingdom com a expansão que saiu no Brasil, eu não tenho acesso a ter essas cartas na versão física, pelo menos até onde eu sei, não sei se lançaram fora do Brasil depois, mas eu sei que elas inicialmente foram exclusivas ali do Board Game Arena, e são umas cartinhas que são 3 cartas e elas são bem legais, tem uma ali da torre que você pode mudar um castelo de local, então elas dão uma dinâmica interessante, gostaria que saísse inclusive na versão física para eu poder utilizar também, mas por hora, até onde eu sei, elas estão apenas ali no Board Game Arena. E por fim a gente selecionou como produto relacionado uma expansão que é a expansão efetivamente, mas a gente não colocou junto com as expansões porque elas não são oficiais, elas são as expansões fan-made. São as expansões criadas pela comunidade. Elas podem ser de variados tipos, e às vezes elas podem ser até absorvidas pelo jogo e lançadas de forma oficial. Então a gente vai ter uma gama aqui de expansões de mapas, modos, regras, variantes, cartas. O mais complicado desse tipo de expansão é que às vezes é difícil você imprimir na mesma qualidade, você ter acesso às dimensões certas, pode ser trabalhoso, caro, mas uma possibilidade. Dá até pra fazer um paralelo com os mods de jogos. Às vezes no computador é mais comum você ter na Steam workshop que a galera vai criando mod e você vai poder baixar pra mudar o seu jogo. E realmente tem fanmade de todos os estilos. Você tem fanmade estética, às vezes a pessoa faz uma miniatura diferente, você tem fanmade de novos modos de jogo, de variantes, então tem de todos os estilos. Eu trouxe como exemplo aqui a do Terra Mística, que tem várias raças que foram criadas pela comunidade e que inclusive, pelo que eu ouvi, aí não vou poder confirmar, mas vai sair uma expansão nova do Terra Mística que absorveu várias dessas raças criadas pela comunidade. Então é bem legal que muitas vezes tem essa troca ali de comunidade com o desenvolvedor, e isso acaba agregando. A própria expansão que existe já para o Terra Mística Navegadores, ela começou, salvo engano, aí de repente tô falando besteira, me corrijam nos comentários, mas pelo que eu sei, ela começou como uma fanmade de um brasileiro, e aí ele acabou trabalhando ali junto com a equipe do Terra Mística para transformar em uma expansão que efetivamente foi lançada. Então o Terra Mística vem trabalhando bem nesse sentido de conexão ali com a comunidade e transformar as expansões fanmade em expansões que são oficiais. Então é bem legal isso também, porque as pessoas conseguem se sentir participantes, e nada melhor do que você ter realmente uma série de pessoas testando e jogando e falando o que funciona, e isso ir agregando na experiência. Então é bem interessante também esse mundo das expansões fanmade. Ele tem algumas pessoas que fazem isso no Brasil, mas é muito forte fora do Brasil. Você tem uma série de fóruns no Board Game Geek, né, o BGG, que é a ludopédia de fora do Brasil, de certa forma, onde as pessoas falam bastante de regras alternativas e outras coisas do tipo. E aí vamos passar para o nosso próximo bloco agora e expandir um pouco mais essas discussões. Então, Davi, a gente já discutiu um pouquinho aqui sobre os tipos de expansão, mas agora a gente se pergunta, precisa? Pergunta fácil. Assim, como eu falei, eu gosto muito de expansão, e pra mim todo jogo precisa de expansão, mas aí é uma coisa muito particular. Eu gosto dessa questão de você realmente aumentar as possibilidades do jogo, mas na teoria, quando a gente olhar os jogos mais novos, parece que já vem meio que de fábrica que vai ter uma expansão, mas na teoria os jogos mais antigos, eles demoravam muito para ter expansão. Então primeiro você saiu o jogo e anos depois se saísse, saiu uma expansão. Então assim, com certeza não é obrigatório, um jogo bom não precisa de expansão para ser um jogo bom, né? Você tem uma série de jogos que funcionam sem expansão, mesmo tendo, e tem uma série de jogos que não tem expansão e também funcionam. Então a resposta direta para essa pergunta é não, mas é legal se tiver. Então eu entendo que é isso. O que você acha, Arthur? Eu vou na mesma linha que você, cara. Assim, jogo bom não necessariamente precisa de expansão, mas geralmente um jogo que é bom, ele vai ter algum espaço pra você pelo menos trazer uma variabilidade. Então, se o jogo é bom, ele é muito jogado. Se ele é muito jogado, geralmente
você acaba esgotando algumas possibilidades ou explorando bem aquele mundo. E aí você acaba sentindo a necessidade de pegar ali uma variedade, adicionar mais carta ou integrar mais alguma coisa. Só que aquilo não é obrigatório. E a gente até vai discutir mais pra frente que nem sempre é todo mundo que compra expansão. Então um jogo bom não precisa ter expansão. Só que quem gosta muito do jogo ou joga muito esse jogo acaba querendo que ele se expanda de alguma forma. Então acho que acaba sendo uma coisa acaba puxando outra, né? E como a gente já disse, a expansão, beleza, jogo bom precisa de expansão, mas uma expansão pode salvar um jogo? Eu particularmente acho que sim, e a gente tem alguns exemplos pra falar. Então durante o desenvolvimento, alguns jogos eles podem ter algumas falhas ou algum overview que o cara ali na hora de desenvolver não percebeu, e faz-se necessário no futuro, às vezes, lançar uma expansão que salva o jogo. Um exemplo aqui que a gente pode dar é a expansão do Star Wars Hora Exterior. A expansão não veio pro Brasil, é Unfinished Business. Ela não vai salvar 100% o jogo, mas ela vai adicionar tanta melhoria no jogo que você fala, nossa, eu estava jogando um jogo incompleto. Porque ele vai consertar um problema do jogo, que assim, no Hora Exterior, cada pessoa vai jogar como um caçador de recompensas, que vai estar navegando pelo universo ali, fazendo caçadas, contrabando e etc. Só que é um jogo que você vai se movimentar durante um mapa, que na verdade não é um mapa, né? Ele é um arco. E aí, se você tá numa ponta, demora muito pra você chegar na outra. A expansão vai fazer o quê? Vai trazer um modo de você sair de uma ponta e ir pra outra. Uma única ação. Isso aqui vai salvar um pouco a dinâmica do jogo. Então, uma expansão pode melhorar e salvar um jogo, né? Tirar ele do limbo ali. Cara, eu acho que, assim, o Hora Exterior eu joguei com a expansão, realmente melhora bastante essa questão de você poder cruzar a galáxia. Depois que você joga com ela, você percebe que realmente... Ele salvou ali, né? Tipo, a experiência 100 fica bem capada ali, mas ainda acho que o jogo roda 100. Eu acho que um exemplo, não vou dizer necessariamente melhor, mas um grande exemplo de uma expansão que salva um jogo é o Game of Thrones, o Mãe de Dragões, porque se você tiver o Game of Thrones só o jogo base e você for jogar em 3, 4, até 5 pessoas, é uma experiência bastante ruim, assim, porque ele fica desequilibrado, um pedaço do mapa não é utilizado, aí você tem facções que ficam mais fortes, facções que ficam soltas no mapa, então fica... Nossa, realmente não é legal. Agora, com a expansão mãe, se você jogar em 6, beleza. Mas, pô, você tem um jogo que você precisa jogar sempre em 6, é bastante complicado. Se você pegar a expansão Mother of Dragons, a Mãe de Dragões, que foi lançada aqui pela Galápagos, você tem a mecânica dos vassalos. Os vassalos, eles vão sempre estar no mapa, então você vai ter todas as facções no mapa, todas as casas, né, no mapa, das casas de Westeros, e aí você vai então comandar essas casas utilizando os vassalos. Isso é fundamental realmente para que você possa ter uma experiência legal em menos de 6 jogadores. Ele também expande a quantidade, ali você vai poder jogar em 7 ou 8, mas nem é por isso assim que ele fica tão bom, além de agregar o banco, o Iron Bank também, então tem várias coisas que essa expansão agrega, mas especificamente essa parte dos vassalos salva o jogo. Se isso é correto ou não é, são outras questões. As pessoas falam, poxa, mas não é justo você precisar comprar um jogo, precisar comprar uma expansão. Concordo realmente, assim, tanto eu falei do Viticulture lá atrás, é um jogo que eu tenho ele com N expansões, eu tenho o Viticulture com a expansão Tuscany com a Visitante do Vale do Reno, tenho ainda a expansão que não faz parte exatamente da edição essencial, que é a Formagem Arboretum, tenho também o Special Works, eu gosto muito do Viticulture, tenho tudo pra ele. E se eu pegar só o jogo base, eu não gosto, eu não jogo Viticulture se eu não tiver minimamente com a Tuscany e com o Vales do Reno, e ele chama edição essencial, então uma edição essencial que não funciona só o jogo base, eu acho extremamente esquisito. Eles deveriam ter tido realmente a decência de lançar a edição essencial minimamente com a Tuscany ali, que já tem uma série de módulos. Então a Stone Meyer é fera nisso, né, de fazer a gente gastar dinheiro. Mas independente disso, eu acho que por mais que seja meio sacanagem ali, de certa forma, você precisar de uma expansão que conserta, acontece. E aí tem a pessoa que fala, eu não vou jogar um jogo, precisa de uma expansão que conserta, eu acho isso injusto, eu não acho correto, não vou gastar meu dinheiro. Nossa, eu concordo 100% com essa pessoa, mas eu faço o contrário, então é isso, basicamente. Mas aí, Davi, a gente pode pensar uma coisa assim também. Se eu pego, por exemplo, o Viticulture base sem nenhuma expansão, ele custa, vamos supor aqui, R$300. Se eu for ter que comprar uma expansão extra, eu tô adicionando um valor a mais num jogo pra ele funcionar melhor. Se eu parar pra pensar, o meu jogo completo ali não é mais R$300, agora ele é 500. Então, acho que essa é a sensação que vai trazer pra galera. Nossa, eu preciso ter uma expansão pra jogar esse jogo? Eu vou ter que adicionar aqui um fator financeiro a mais, além de ter que reaprender esse jogo. Então, eu entendo, né? Não acho que seja uma falha do designer, nossa, esse cara é péssimo. Não, é que às vezes ali ele não percebeu que
Acho que no caso até do próprio Viticulture, né? Você comentou que eu joguei só com as expansões, né? Que tinha um modo que você ignorava a temática do jogo 100%. Essa é a principal reclamação. O povo tem que gastar uma grana a mais, ter que reaprender, ter que ir atrás da expansão pra conseguir fazer essa experiência funcionar. Então acho que essa é a principal reclamação que a galera vai ter. Exatamente, como eu falei, concordo 100% com essas pessoas. Eu que tô errado nesse caso, eu tô totalmente errado de aceitar esse tipo de situação. E não é uma falha de design, tá? No caso do Tony Meyer, assim, lógico, não vou fazer acusações aqui, mas eu entendo que existe provavelmente ali uma intenção deliberada de jogar o jogo, de pegar o jogo e lançar ele um pouquinho mais capado ali, mais quebrado, para as pessoas irem comprando as expansões. É um pouco do modus operandi da Sony Meyer. É só olhar o site também, que você tem o jogo base, e o jogo base vem com espaço para outras duas facções que não tem no jogo. E aí você precisa comprar expansões para colocar em um espaço que já vem na caixa. Então é um modo. E é até ruim você olhar ali e falar, putz, aqui o cara vai lançar uma expansão, tá na cara. É um canto do mapa que não tem nada, é um canto do tabuleiro, é dentro da caixa, então você já sabe que vai ter uma expansão, né? Exatamente. Mas aí então, nesse caso assim, vou pegar o Viticulture e o outro... Qual outro jogo que você falou mesmo? Desculpa. Game of Thrones. Nesse caso aí, tanto do Viticulture quanto do Game of Thrones tiveram expansões que consertaram uma parte do jogo. Necessariamente indica que esse jogo não é um sucesso? Ou o contrário? Ou ter expansões é um sinônimo de sucesso pros jogos? Como é que você entende isso? Cara, eu entendo que, assim, salvo algumas raras exceções, ter uma expansão é um sinônimo de sucesso. Não que o jogo precise ter expansões para ser um sucesso, né? Então, explicar melhor isso. Não é que todo jogo que é um sucesso tem expansão, mas quase todo jogo que tem expansão é um sucesso. Se não um sucesso de qualidade, pelo menos um sucesso de mercado. Porque a empresa dificilmente vai investir em algum jogo, vai investir mais naquele jogo, estruturando ali expansões, colocando no mercado, correndo o risco de repente não vender, se esse jogo não for um sucesso. Normalmente o jogo vai ter ali já uma estrutura que vai puxar isso. Só que hoje, de uns tempos para cá, não vou saber precisar, mas acho que uns 2, 3 anos, alguns jogos já vêm sendo lançados com expansão diretamente. Então, depois a gente vai falar um pouquinho de Kickstarter e tal, isso acontece bastante, e aí até o risco é bem menor, porque você tem o financiamento coletivo, e aí se deu certo, senão o jogo não é produzido, mas ainda assim alguns jogos retail, alguns jogos varejo, já sai o jogo com a expansão, então ele nem sempre é um sucesso, já estão apostando ali, por estudos mercadológicos, imagino, que ele será um sucesso para lançar essa expansão. Mas normalmente eu entendo que para a empresa investir em uma expansão, o jogo já teve algum nível de sucesso. É que pra gente que é fora do mercado é difícil mensurar o que é esse sucesso, né? Então, a gente olha às vezes, sucesso no Brasil, vendeu, não vendeu, só que o jogo ele foi lançado lá fora, vendeu de outra forma, o público é diferente, então de repente pode não ter sido um sucesso no Brasil, pode ter sido algum tipo de aposta, de repente, que a editora fez e também não vingou, mas normalmente eu entendo que a expansão é sinônimo que o jogo teve algum sucesso. Como eu falei, não necessariamente de qualidade, o Manche que tem 836 expansões ali, e eu acho um jogo extremamente ruim, mas com certeza ele vende muito, ele tem ali o público dele, então ele é um sucesso de mercado. Então, um jogo que tem uma expansão, entendo que ele já demonstrou ali alguma coisa que vai valer a pena para que a empresa faça e invista nesse tipo de risco, concorda? Eu concordo, porque acho que é muito mais uma questão de mercado, nem sobre qualidade. Se a gente olha, por exemplo, pega uma tríade aí de jogos que tem bastante expansões, o Ticket to Ride, o Catan e o Dixit, são jogos que tem expansões por serem clássicos, por serem sucessos de venda, por estarem em toda a mesa, em toda a discussão, em todo o iniciante ali sempre vai jogar um desses jogos, né? Então acho que fala muito mais sobre o mercado, ou sobre a expectativa desse mercado, do que necessariamente qualidade de jogo. Sucesso aí acho que é mercadológico mesmo. E aí, dá pra você gostar de um jogo base, mas não gostar da expansão? Assim, putz, esse jogo base é incrível, qualquer expansão fica uma porcaria. É possível? Sendo que sim, confesso que eu fiquei caçando aqui pra tentar lembrar algum exemplo, eu acho que eu não consegui, porque, como eu falei, eu sou, nossa, é aquele shut up and take my money, né? Então, traduzindo aí, né, é a boca e pega meu dinheiro. Porque eu sou muito vendido pra expansão, eu gosto demais, eu não consegui lembrar uma expansão que pra mim estragou a experiência do jogo, mas tem, com certeza, se você procurar tem, mas eu não consegui encontrar esse exemplo aí, mas eu entendo que às vezes a pessoa gosta do jogo base pela sua simplicidade ou por algum estilo específico, e tem expansões que às vezes até mudam essa experiência, elas vão transformar o jogo em uma outra coisa, e por isso eu acho que tem alguns jogos que sim. Aliás, lembrei um jogo que eu, nossa, fiquei caçando aqui, tava falando com você e olhando a Ludopad o que eu já joguei pra tentar lembrar.
Vou infelizmente trazer de um jogo que eu já falei, eu gosto um pouco mais de variar nos exemplos, mas o Small World, ele tem uma expansão que chama Tales and Legends, que é uma expansão que eu tive. Eu era bem colecionista do Small World, eu tinha praticamente tudo, tinha tudo do Small World, e acabei depois ficando só com algumas expansões e fui passando outras porque eu achei que não estava valendo a pena, porque não via mesa, né, não tinha tanto sentido só pelo colecionismo. E aí a expansão Tales and Legends, ela vai ter um baralhinho de eventos, então você vai sempre abrir eventos, e eu não gostei. Quando eu usei o Tales and Legends, eu achei que ele dava uma aleatoriedade que pra mim não fazia sentido pro Small World, que é um jogo que tem mais controle ali, ele tem um combate muito mais interessante dentro do controle, e aí ela ia abrindo vários eventos que pra um jogador ficava bom, pro outro não ficava legal, e eu acho que isso desequilibrava demais. Então achei, caçando aqui, consegui achar um exemplo de uma expansão que pra mim não agregou no jogo, pelo contrário, tirou a experiência, modificou o que seria essa experiência do jogo. E você, Arthur? Vem um exemplo na minha cabeça que eu gosto muito do jogo base, tentei com algumas expansões extras, eu não gostei tanto, que é o Ticket to Ride. As expansões que vão adicionar mapas, Holanda, Reino Unido, Japão, etc., eu acho que perde um pouco do que o jogo é bom. Pra mim, o Ticket to Ride, ele é bom na sua simplicidade. E adicionar uma mecânica a mais, eu acho que não é nem necessário. Eu, particularmente, prefiro o Ticket to Ride, só ele base, e com aquelas expansõezinhas lá, o 1912, e outras expansõezinhas pequenas, só adicionam objetivos, né? Mas pra mim, é um exemplo que veio pra cabeça. Não sei também, ontem eu joguei o Bunny Kingdom com a expansão, eu não gostei da expansão, não sei se foi só a minha experiência inicial. Mas acho que de forma geral é possível um jogo, a pessoa gostar do base e não gostar da expansão, ou achar que de alguma forma acaba atrapalhando a experiência. Tem todo o direito de falar besteira. É isso que eu tenho pra... Não, o do Bunny Kingdom... o do Bunny Kingdom, que eu sei que você gosta... O Bunny Kingdom é a expansão. O Bunny Kingdom aqui eu acho que foi só uma vez só, porque acho que preciso jogar mais. Não, o Bunny Kingdom é legal, o Ticket to Ride já não é legal, então você tá errado em gostar desse jogo. Assim como minha esposa ama esse jogo, eu não suporto mais jogar Ticket to Ride, mas... O que salva o Ticket to Ride é exatamente a variação dos mapas, é o que fica suportável de jogar ele. Você já jogou com a expansão Reino Unido e Pensilvânia? Não, joguei com a Holanda. É que a Holanda também você pegou um mapa que, pelo amor, né? A Holanda, eu não gostei. Eu joguei com a Holanda, eu não gostei muito daquela mecânica assim, pelo menos em 2. Jogando em mais pessoas talvez fique melhor, porque você tem aquela questão de ficar pagando pedágio, e aí em 2 você tem que colocar um bot, aí fica um saco pra fazer. Em mais gente talvez seja melhor, mas o Reino Unido e Pensilvânia você precisa jogar, porque aí vai mudar a sua percepção. Olha, eu falei, não sou uma pessoa fã aí de Ticket to Ride, mas jogando com o Reino Unido e Pensilvânia eu quase tenho vontade de colocar ele na mesa, ele fica bem mais interessante, mas ok, brincando aqui, lógico que cada um tem a sua opinião, menos em relação à expansão do Bunny Kingdom, aí você vai precisar dar mais oportunidades. Não, mas acho que é uma questão assim, justamente porque eu não tive tanta experiência. Foi difícil encontrar uma expansão que eu não goste, porque geralmente vai adicionar tanta coisa no jogo, né, uma variedade tão grande que é difícil algo que me atrapalhe, enfim, jogar mais. Mas aí uma outra problemática também, as expansões, elas vão realmente pra mesa, ou é tanto jogo que demora pra ver mesa? Então, quando você apresenta um jogo, você inclui as expansões? Às vezes, eu, assim, entendo que, lógico, tem expansões que agregam complexidades, tem que tomar um certo cuidado pra colocar a expansão na mesa com novos jogadores. Acho que ajuda, como eu já falei em alguns episódios, que eu jogo muitas vezes o mesmo jogo aqui com a minha esposa, a gente tem essa estrutura de jogar em 2, e do outro lado eu tenho um grupo que é eu, o Douglas, né, o Jonathan, que também faz parte, os dois fazem parte do Cash, além do Paulo, que é outro amigo nosso, que a gente joga toda sexta-feira junto, muitas vezes a gente joga junto também, Arthur, então a gente, se bem que você pode repetir jogo, né, aí é uma questão sua que atrapalha um pouco as expansões, mas de qualquer forma, a gente repete muito jogo na sexta-feira, quando a gente joga o nosso grupo de treta ali, que a gente brinca, a gente tem ali os 4 que jogam muito jogo tretoso, muito jogo de combate, então é possível por as expansões, e com a minha esposa eu jogo os euros, então eu tenho os dois lados, eu tenho tanto um grupo para repetir jogos mais de conflito, quanto um outro grupo, eu e minha esposa aqui, para jogar os jogos euro, e aí eu consigo repetir muito e colocar as expansões na mesa, facilita, mas ainda assim, às vezes eu gosto já de começar alguns jogos com a expansão, Viticulture mesmo, como eu falei, eu não jogo o jogo sem as expansões, quando eu vou apresentar para alguém, como eu apresentei para você e pro Bruno essa semana, eu apresentei já com todas as expansões, inclusive a Formaggio, né? Então uma expansão que é até um pouco fora, ela acrescenta queijo ali no Viticulture, então ela não tem necessariamente tanto sentido ali de você utilizar numa primeira partida,
Mas vocês estão acostumados, vocês jogam jogos mais pesados. Se eu vou apresentar pra alguém que não costuma, aí eu tento dar uma segurada em algumas, mas Viticut eu apresento com tudo, outros jogos eu procuro apresentar, porque você tem a expansão, você gosta daquela experiência, e aí se você entender, poxa, é viável, eu não vou atrapalhar a experiência do outro, eu coloco. Mas eu sei que tem gente que não gosta, eu e o Douglas, quando a gente pegou em grupo ali o Clash of Culture, eu, o Paulo, o Douglas e o Jonathan, e aí quando a gente foi colocar na mesa, a gente teve uma discussão ali que eu queria já colocar com a expansão que agrega ali, né, as outras facções, a parte de cada um ter a sua simetria, e o Douglas, não, vamos aprender o jogo primeiro. A gente jogou o jogo primeiro sem as facções, e pra mim ficou uma experiência bem ruim, mas ok, né, foi necessário ali pra eles aprenderem, mas eu jogo jogos muito pesados, então pra mim já colocar a expansão, beleza, vamos lá, vamos ver e vamos entender. Então tem gente que não gosta de colocar os jogos com a expansão, eu entendo, só que se a pessoa não consegue repetir um jogo, a expansão vai ficar encostada, realmente, se você não vê mesa muitas vezes, vai ficar relembrando cada vez o jogo, ou se você apresenta pra gente nova, fica inviável. Tem um jogo aqui que eu tenho que é o Alquimistas, é um jogo de dedução, ali é €1 com parte de dedução, que eu tenho a expansão do Golem, eu peguei o jogo junto com a expansão, porque eu costumo fazer isso bem assim, não jogar o jogo, mas já pegar a expansão junto. Peguei o jogo base junto com a expansão faz 3 anos, a expansão ainda não foi pra mesa, porque o Alquimistas mesmo eu joguei tipo 3 vezes. Então acontece também de às vezes um jogo da expansão não ver mesa como eu gostaria. Eu queria ver mesa com o Golem, mas ele é um jogo bastante complexo já, então precisaria dominar ele muito mais antes de colocar a expansão na mesa. Eu acho que isso é muito comum também em Big Box. Quando você compra Big Box, não vai vir uma, duas, vão vir 4, 5, 6 expansões diferentes. E aí até você conseguir encaixar todas elas, demanda um tempo também. Eu tô até um exemplo seu, Davi. Você me emprestou o seu El Grande Big Box e eu joguei a sua expansão primeiro. Você jogou sem expansão. Então acho que a Big Box ela é um exemplo que às vezes até atrapalha pra você colocar na mesa as expansões, que geralmente são muitas expansões. Sim, é que eu falei assim, mesmo que às vezes você não use todas, eu gosto dessa possibilidade. Eu sou a pessoa que vai pensar Tem que sonhar, né? O sonho tá ali, basta você realizar. Então é isso, assim. Eu realmente não ligo de não utilizar todas as expansões. Eu falei do Kingdom Builder que eu tive aqui, né, o Big Box, e eu joguei pouquíssimas expansões da Big Box antes de acabar passando ele pra frente. Mas não tem problema, eu olhava aquela caixona, eu li o manual, eu era feliz. Não importa se você vai jogar nas expansões do seu Big Box ou não. Pra mim, o importante é as possibilidades ali presentes. Então, mas o mundo não é só flores, né? Vamos pro próximo bloco. Existe um lado problemático das expansões, e a gente vai ter que discutir eles agora, né? A gente já até falou isso. Como é complicado isso, que existe desculpa de você lançar um jogo incompleto pra você lançar uma expansão também. Às vezes não sempre incompleto, mas claramente com aquela parte faltando. Ou aquele cantinho do tabuleiro que não tem nada, ou aquele cantinho da caixa que você sabe que cabe mais uma facção. Como é que você sente em relação a isso? Você acha que é de propósito? Você acha que atrapalha? Eu acho que muitas vezes é de propósito. Tem empresas que vêm realmente trabalhando desse formato, que você lança um jogo e ele já vem pronto para expansão. Às vezes já lança junto com a expansão. Então, por exemplo, o Inconsciente é um jogo que já veio com expansões. Não acho que ele é um jogo incompleto, sem a expansão, mas de qualquer forma ele já foi lançado ali com outras 2 expansões, mais um spin-off, né? Mais o outro joguinho que eu não lembro o nome, mas que é menorzinho, que também faz parte. Então ele já vem nesse combão. E aí tem a questão que mesmo que o jogo não seja exatamente incompleto, ele vai coçar aquele lado colecionista das pessoas. Então ele vai puxar que as pessoas queiram comprar ali o pacote todo. Mas aí é algo... Não vou dizer que é problema da pessoa, porque o marketing trabalha para isso, mas é algo mais opcional. Mas tem jogos que eu entendo que sim, eles vêm um pouquinho mais 3 pontinhos, né? Tem jogos que parece que a experiência precisa de uma expansão ali para ela ser um pouco mais completa. Então eu entendo que é bastante problemático. Tem uma empresa que é profissional nisso, que é a Fantasy Flight. Se você pega, por exemplo, alguns produtos, né? O X-Wing, o Armada, o Legion, os LCGs da vida, todos eles lançam na intenção de ter mais expansão. E até o X-Wing, que eu gosto bastante do jogo de miniatura do X-Wing, foi até descontinuado, mas ele lança uma caixa base que vem uma X-Wing e 2 TIE Fighters, que, desculpa, não dá nem pra você arranhar a superfície do jogo. Você vai precisar comprar a expansão de navinha, não tem jeito. A Simon também ela faz bastante isso com alguns jogos. Aliás, nem a Simon, é o Eric Lang que faz isso bastante com os jogos. Ele lança o Rising Sun, o Blood Rage, ele lança, acho que o Bloodborne Card Game dele também, lança já na intenção que você vê ali que falta um teco do jogo. O Stone Meyer faz isso também, né? O exemplo que eu ia dar era exatamente o do Rising Sun. Então,
acho que é um jogo que ele vem com a necessidade de adquirir mais. Quando você fala de um LCG, pra pegar o Outrage, né, o novo LCG da Galápagos, ou sei lá, Pokémon... TCG o Outrage, TCG, não é LCG. eu ia falar exatamente. Quando você pega um TCG, o Outrage, por exemplo, ou Pokémon, ou outros jogos dessa linha, por mais que, obviamente, eles dependam de expansões para você aumentar ali a jogabilidade, a experiência, eles já são, se isso é certo ou errado, Projetados para isso, eles né? são projetados para isso. A pessoa que vai comprar, ela já tem essa ciência. Se eu entrar no mundo do TCG, acabou. Eu vou ficar no mundo do TCG e aquilo ali vai me levar pra isso, assim, é muito difícil você conseguir, assim, vou comprar um deckzinho aqui só pra brincar. Não, você vai realmente estar inserido naquele mundo. Agora, jogos como o Rising Sun, né, que você deu de exemplo também a falar, são jogos que, assim, você não compra na intenção de precisar de uma expansão, só que naturalmente ele pede isso. O Rising Sun, assim, eu nem digo a expansão das facções, que aumentam ali a quantidade, mas pra mim aquela expansão, você tem todos aí, você vai lembrar melhor, qual que é aquela expansão que coloca os deuses? Kami Unbound. Isso, essa expansão pra mim, ela é consertadora. Ela é uma expansão que arruma ali o uso dos Kami, que é muito frágil quando você não tem ela. Então, foi lançado e já tinha, pra mim, né, de repente tô falando besteira, mas já tinha essa intenção de lançar alguma coisa adicional. Então, esse é o tipo de jogo... Ele já lança no Kickstarter, se eu não me engano, já, dessa forma, sim, né? Exatamente. Então, pra mim, é um pouco de... O outro jogo, o Pursuit of Happiness, é um jogo que eu adoro, já falei dele em outro episódio, eu amo de paixão esse jogo, mas assim, ele é um jogo que simula uma experiência da vida. Aí você tem lá casamento, emprego, projetos, é a parte de filhos. Pô, filhos é uma parte que quando você tá brincando ali de The Sims no tabuleiro, você tá jogando um jogo da vida, você quer ter uma experiência de filhos, de pets, e são coisas que vêm também em expansões externas. Então, acaba puxando essa necessidade de você sente que tá incompleto, você sente, poxa, como é que eu tenho uma experiência aqui que eu tô simulando um jogo da vida e eu não tenho, mesmo que eu não queira, mas eu não tenho a possibilidade ali de ter um filho. Então, realmente são coisas que são meio que puxadas obrigatoriamente para você ter a expansão. E aí traz até uma complexidade, assim, porque e se essa expansão não tiver no Brasil? E se lançou só uma versão dela, uma tiragem? E aí você vai ter um jogo incompleto pra sempre? É complicado, né? Não, é o caso de vários jogos, a gente vive isso. Vários. O Rising Sun, você comentou, o Kami Unbound é muito difícil de achar no Brasil hoje em dia já. Vou dar um outro exemplo. O jogo Abyss. O Abyss é um jogo que saiu há bastante tempo aqui no Brasil. É um jogo que você tem ali. É um jogo de cartas, basicamente. Por mais que tenha tabuleiro, é muito mais focado nas cartas. E você tem a expansão Kraken, que faz uma correção ali também no formato de uso das cartas, com as pérolas negras. Então, é um jogo que a expansão não chegou no Brasil e ela, assim. Tem gente que acha que não, mas eu joguei, acho que ela dá uma consertadinha ali e consenso entre alguns fóruns, que ela é muito importante para a experiência. E é uma expansão que não chegou no Brasil. Assim como as expansões do Small World que eu falei, então você tem só o jogo base e o legal do Small World é a variabilidade de raças. Você não tem as expansões no Brasil. Flashpoint, que é um jogo onde você é um bombeiro ali e você vai resgatar as pessoas, ele tem um mapa frente e verso, mas isso esgota rapidamente. Tem uma série de expansões com outros mapas, outras mecânicas, não chegou no Brasil. Então assim, a quantidade de expansões que não chegam no Brasil é absurda. A gente realmente fica muito refém ali de tentar trazer de fora, e é caro, é difícil, procurar um leilão na Ludopédia. Eu já paguei mais caro em expansão do que em jogo base que eu tive na coleção ou tenho na coleção, porque, como eu falei, aí é erro meu, falha minha aqui, mas aquela sensação de que o jogo tá incompleto te faz querer ir atrás de alguma coisa que você não tem acesso. E aí puxa até para nossa próxima discussão aqui, que é o FOMO. FOMO é uma expressão de Fear of Missing Out, seria o medo de você perder a oportunidade de ter aquilo. Então, quando lança um Kickstarter, um financiamento, eu e o Davi, eu também partilho um pouquinho disso, a gente sofre. Cara, se eu não pegar esse Kickstarter, esse financiamento agora, daqui a 2 anos, eu não vou mais achar mais essa expansão, não vou achar mais esse bônus. Então, é de propósito. Eu gosto muito do Rising Sun. O Rising Sun, ele lança, nem lembro quando foi o Kickstarter dele, mas ele lança com todas as expansões, ok, deu pra achar depois, mas vai lançar com monstros extras, com um clã extra, com modos extras, que você só consegue desembolsando uma grana absurda. Papo de quase 3 mil reais pra eu comprar uma da Box. Esses Kickstarters, eles são feitos de propósito pra você ter essa sensação. Se você não pegar agora esse conteúdo exclusivo, você vai perder ele daqui pra frente.
E aí, Davi, você sofre um pouquinho com isso às vezes? Eu sofro muito, primeiro assim, porque eu nunca entrei no Kickstarter, é infelizmente inviável para o meu bolso, porque o Ah, Kickstarter... não, é bem complicado mesmo, né? Ainda mais os gringos. Exatamente, você vai fazer a compra, ele vem de fora do Brasil, aí você tem o frete, aí você tem N problemas, você não sabe quanto você vai pagar depois na alfândega, então é bastante complicado. Eu não tive oportunidade de entrar em Kickstarter agora, os jogos que eu tenho que de repente saíram do Kickstarter eu comprei via Ludopédia, aí pagando mais também, na verdade, mas eu não quis correr o risco de Kickstarter, ou às vezes não necessariamente pagando mais, mas de qualquer forma conseguir ali de alguma forma. Assim, essa questão do FOMO, para quem ouve e não conhecia de repente o termo, vai pensar, nossa, mas parece um vilão, coisa assim, mas ele é proposital mesmo, não é que o FOMO ele é uma coisa, um fenômeno criado sem querer. O FOMO é uma estratégia de marketing, então, como vai acabar? Ou até só pro board Não só no game, board né? game, como vai acabar? Tudo tem Só mais FOMO, 10 né? minutos. Exatamente, são técnicas estudadas, ensinadas para você gerar FOMO nas pessoas. E é muito difícil estar a par de tudo. Você quer ter as coisas, mas até você entender. Por exemplo, um jogo que eu não tenho, infelizmente, extremamente proibitivo para o meu bolso, que é o Batman Gotham City Chronicles. Ele tem a Season 1, Season 2, Season 3, e eu confesso que eu fico até perdido, até por não ter ido buscar, porque eu não quero passar esse tipo de vontade, mas o que vem onde, o que tem o quê, são muitas seasons, muitos extras, muitas coisas. Pra ter uma noção, hoje um jogo sem a expansão na Ludopédia tá 4.500 e lá vai um pouquinho. Então assim, é um jogo extremamente caro. E aí ele tem uma série de coisas, você tem ali o jogo base, você vai ter o Batmóvel, você vai ter o Tiranossauro Rex, você vai ter personagens extras, você vai ter o Pig, que é um dos vilões do Batman, e são uma série de coisas extras, e aí você tem a Season 2, que tem mais coisas que eu não sei o que é exatamente a Season 3, então você fica meio perdido. Marvel United, DC United, pra quem também gosta desses jogos, tem muito personagem, aí você tem um personagemzinho, cada personagem, às vezes por Kickstarter, vendem aqui no Brasil em leilões que saem 200, 300 reais, então essa questão do Kickstarter, de financiamento, a forma como eles lançam, as estratégias de marketing, acaba gerando isso nas pessoas e, lógico, você pode falar, é só você não seguir, é só você desligar, mas não é simples assim, porque a gente tá dentro de um hobby, a gente tem interesse, a gente acompanha e existe estratégias realmente técnicas ali das empresas para gerar esse tipo de sentimento. Então a gente tem que, lógico, trabalhar internamente, procurar não ficar com esse tipo de sentimento porque ele é nocivo, ele é bastante prejudicial para as pessoas, mas do outro lado a gente tem um monte de informação chegando para tentar lutar exatamente contra esse nosso controle. Falei aí do Pursuit of Happiness, por exemplo, eu consegui a Big Box, depois de anos sonhando com ela, eu consegui comprar, e ainda como Big Box, faltam 3 expansões que eu fico, eu preciso trazer essas expansões. Elas só vendem lá na editora na Grécia, fica super caro para trazer para cá. São expansões só de cartas menores, da Thug Life. E eu fico, puxa, eu queria completar, eu tenho a Big Box e a Big Box não vem completa. Isso fica batendo na minha cabeça constantemente. O Dominations, que é um jogo que eu gosto bastante, ele não fez sucesso no Brasil, as expansões não viram para cá, e ele tem 4 ou 5 expansões, eu já joguei muito Dominations, eu e a minha esposa a gente gosta bastante, então a gente já jogou, sei lá, 15, 20 vezes o jogo, não que esgotou, ele é um jogo que dá pra jogar bastante ainda, mas de qualquer forma queria ter as experiências adicionais e não chega no Brasil, então isso vai realmente gerando uma frustração ali, às vezes até com o jogo base. Você vai jogar o jogo base, no caso do Domination isso não aconteceu, mas no Pursuit of Happiness, antes de eu ter a Big Box, eu tinha um jogo base, e eu falava, não quero pôr na mesa, porque eu não vou conseguir ter pet, eu não vou conseguir ter filho, não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo, então acaba dando um sentimento ali de uma experiência incompleta. É complicado, né? Porque às vezes você até gosta do jogo base, mas você quer buscar um além. A gente tem que lembrar também que o hobby, pra gente é um hobby, mas pras empresas é lucro, né? Então eles vão fazer isso pra conseguir vender a maior quantidade possível de jogos. E aí isso desanima bastante. Pô, eu não vou poder ter toda essa experiência, ainda mais quando você começa a entrar muito no hobby, você começa a ver vídeo, pesquisar, entrar em fórum, aí você começa a ver que, nossa, lançou essa versãozinha aqui no Kickstarter, e aí eu não consigo mais ter acesso. Eu passei isso recentemente com o Eclipse. O Eclipse veio pra cá, o jogo, a segunda edição, mas não veio os extras do Kickstarter, que são extras bestas, vai ser novas mecânicas pequenas, são mini raças, vai vir alguns tiles diferentes que vão mudar o jogo, mas eu não vou ter acesso. E aí eu até pensei, vou tentar fazer um print and play aqui, vou tentar imprimir, mas não vai ficar a mesma coisa. E aí você tem que trabalhar, né? Não vou ter a experiência completa de um jogo que eu gosto bastante, um jogo que eu paguei caro, que é o Eclipse, mas segue o jogo. Mas Davi, pra você adicionar essas experiências, essas expansões, elas podem ou trazer um desequilíbrio pro jogo? Você já experienciou isso? Porque aquilo que a gente falou de expansões que de alguma forma não agregam, né? Acho que pode estragar a experiência, pode quebrar o equilíbrio do jogo. Falam que eu não sei porque eu não cheguei a jogar
a Terra Mística Fogo e Gelo, mas falam que as raças do Fogo e Gelo são as raças que não são tão bem equilibradas com as outras, são meio overpower, né? São meio fortes demais. Então entendo que sim, que tem algumas expansões que podem de alguma forma agregar isso. A própria expansão do Bonfire que eu falei, de árvores e criaturas, eu não jogo com as criaturas, eu jogo só com as árvores, porque eu acho que as criaturas não são tão legais, assim, elas não são... Se fosse só a expansão de criaturas, por exemplo, eu não teria. Eu peguei por conta da parte das árvores mesmo, eu acho que ela não agrega uma experiência tão legal por desequilíbrio. Então eu acho que tem algumas experiências que pode acontecer isso, quando você tem principalmente jogos que tem facções assimétricas, que você tem ali uma questão de mudar alguma regrinha para uma facção, e você tem, sei lá, Root, por exemplo, né? O Root talvez não seja o melhor exemplo, porque ele já é meio desequilibrado por natureza e isso faz parte da estrutura do jogo. O Root, a gente já falou dele também em alguns episódios, é um jogo que você tem ali uma briga dentro da floresta e aí cada facção joga de um jeito completamente diferente do que a outra, só que ele tem um certo desequilíbrio, mas isso é natural porque ele puxa essa questão do persigo líder. Então mesmo que a facção esteja muito forte, ele vai se equilibrar pela mesa, indo ali em cima dessa facção e faz parte. Mas pegando o Root, por exemplo, tem muitas expansões, né? Fazendo um paralelo aqui, se ele não fosse um jogo que puxa esse desequilíbrio de uma forma muito proposital, dificuldade de testar todas as combinações, então entendo que algumas expansões podem sim quebrar a experiência proposta ali do jogo, um jogo que às vezes traz uma vontade de ter mais simplicidade. Você falou do Ticket to Ride, né? Pra mim isso não acontece, mas de repente pra você e outras pessoas, você tem uma proposta de ser um jogo extremamente simples. Daqui a pouco você coloca uma expansão e ele fica um jogo complexo. O mapa do Reino Unido ele é muito complexo, uma pessoa que não joga Ticket to Ride já há bastante tempo não vai conseguir jogar, porque você tem que pegar várias tecnologias e sem a tecnologia você não consegue construir alguma coisa específica, fazer uma rota de 3 espaços ao invés de 2, então isso para uma pessoa que está entrando no hobby não tem a menor possibilidade de jogar, então ele vai desvirtuar completamente o jogo. Eu acho que é comum também em alguns jogos ocorrer um fenômeno de inchar o jogo. Eu nunca joguei com as expansões do Catan, mas uma galera que eu conheço jogou e fala que um problema é que ele vai inchar o jogo. Ele vai transformar o jogo não só de um simples pro complexo, mas ele adiciona tanta coisa numa limitação que o próprio Catan tem por ser mais simples, que deixa o jogo inchado, né? Ele atrapalha, ele incomoda de alguma forma. Não sei se já experienciou isso de alguma forma, Davi. Eu não joguei, mas eu vi relatos de que o Carcassonne também tem isso, né? Ele tem muitas expansões que você tenta colocar, porque elas são modulares, você pode usar uma ou duas, mas às vezes a galera quer usar várias expansões ao mesmo tempo e ele fica bastante inchado. Uma outra sensação nesse sentido pra mim é com Barony. O Barony é um jogo que você tem ali controle de área medieval e aí você tem a expansão Sorcery, que coloca magia, e eu acho que ele perde um pouco do que o Barony oferece de xadrezinho simples, legal, para colocar essa parte da magia ali. Aí você tem espaços específicos, vai todo mundo correndo para esses espaços, vai colocar umas regras que dão uma desvirtuada, que eu acho que não fica tão legal. Então ele não fica exatamente inchado, porque são poucas coisas, mas ele desvirtua essa experiência. Então a gente pode falar que tem expansão, ou o excesso dela, pode até afastar o jogador, né? Entendo que sim. Acho que realmente, quando você pensa que o jogador já gosta daquela experiência e não quer ter uma experiência diferente daquilo, ela pode fazer isso sim. Lógico, a experiência, muitas vezes a gente falou dos tipos de expansão e a gente, na verdade, foi falando separado, mas às vezes elas vêm juntas, né? Você tem, às vezes, uma caixa que vem uma expansão que é consertadora, junta com outra que é variante, junta com outra que é estética, e muitas vezes elas são modulares, então você não vai precisar colocar tudo ao mesmo tempo. Você pode fracionar e ver o que é mais interessante para você, e isso faz parte. Então, falar que uma expansão necessariamente ela pode não ser boa, pode ser um módulo daquela expansão. Isso acontece bastante também. Tem jogos que às vezes você vê fóruns na Ludopédia que o pessoal fala, vem 3 módulos, mas só o módulo tal é legal. Então isso também pode ocorrer, mas de qualquer forma tem expansões que mudam a experiência de uma forma que algumas pessoas não ficarão satisfeitas ali com essa alteração. Nossa, Davi, então a gente parece que tá defendendo aqui que não é pra comprar a expansão, né? De forma alguma! Vamos discutir agora no próximo bloco então um pouquinho disso, né? Então, pra que comprar a expansão? Pra que ela serve? A gente discutiu alguns pontos negativos e agora a gente vai falar um pouquinho de uns pontos positivos. Eu acho que o primeiro ponto, assim, que uma expansão pode trazer é que ele vai aumentar a rejogabilidade e principalmente corrigir pontos desequilibrados. Eu acho que isso aqui é o essencial ou o mais importante que uma expansão pode trazer. Vai melhorar a experiência de alguma forma. Eu vou repetir aqui porque eu acho que é uma sacanagem o que fizeram, que é a expansão do War do Exterior, não veio pro Brasil. O War ele já é um jogo bom, mas quando você joga com a expansão você fala, caramba, eu tava perdendo tanto de não pegar essa expansão, que pra mim acho que é o exemplo máximo na minha experiência pessoal. E aí?
Pra que expansão? É o que eu falei lá no começo do episódio quando a gente tava descrevendo os tipos de expansão, Arthur. Pra mim, as expansões que fazem mais sentido são as novas modos de jogo, aquelas expansões consertadoras. As expansões que são mais do mesmo, gosto, tem algumas que eu pego, né, pra aumentar um pouquinho a experiência, mas não acho que são exatamente as principais. E as expansões que são estética deluxe, eu passo longe, realmente, se não tiver alguma coisa adicional, pra mim não faz sentido nenhum. Então aquelas expansões que vão agregar novos modos, que vão agregar experiências diferentes, que vão acertar algum ponto ali que o jogo tem, que tá um pouquinho quebrado, entendendo, lógico, que, poxa, é um pouco injusto você precisar de um jogo e precisar da expansão para ter uma experiência legal, mas ok, em alguns momentos eu aceito isso, é uma escolha minha aceitar isso. Então esse tipo de expansão é a que eu acho que realmente vale a pena, que agrega, e quando você esgotou muito o jogo, aí sim, mais do mesmo também é legal. Às vezes você pegar uma expansão que seja standalone ali, né, que funciona junto como base também é interessante. Essas expansões que são crossover, né, que você cruza dois jogos que você tenha, se você tiver os dois jogos, com certeza você vai ter vontade também de ter, mas as expansões mais importantes para mim, mais interessantes, são exatamente as que aumentam e corrigem a experiência ali que é oferecida. Uma coisa que eu acho bacana também é que às vezes a expansão abre a possibilidade do autor buscar alguma coisa que ele não conseguiu ou não pensou na época do base, né? Isso sem adicionar um valor muito grande. Geralmente, quando tá bem impresso, uma tiragem boa, a expansão não fica o preço do jogo base, fica até mais barato. Então acho que abre a possibilidade do autor buscar novas coisas, explorar elementos que ele não deu tempo. Então acho que a expansão ajuda um pouquinho até os autores de alguma forma. Eu sou um designer amador, quem sabe um dia eu consigo lançar meu jogo, e eu sei que o processo de design, às vezes as pessoas acham que você começa ali pequenininho e vai crescendo. Normalmente, né, de experiência minha e conversando com outras pessoas que também desenvolvem, é o oposto. Você começa com um jogo extremamente inchado e você vai cortando as coisas porque você precisa deixar ele mais direto, precisa deixar ele mais interessante e rentável, e também facilitar para você tentar vender para as editoras. E um jogo muito inchado fica um pouquinho mais difícil. Então você capou ele de diversos lados, que às vezes você quer levar essa experiência. Você foi tentando deixar ele redondo sem as coisas, obviamente, mas tem coisas que você ainda ficou, poxa, queria que isso daqui tivesse, queria que essa experiência as pessoas sentissem também. Então a possibilidade de você, como autor, né, e lógico, tô falando aqui como um amador, mas imagino que os autores renomados têm também de experienciar outras coisas, de levar outras formas. Então, por exemplo, quando você pega ali o Vlada, né, que tem o Mage Knight. O Mage Knight, ele é um jogo já bastante complexo, e aí tem outras expansões que vão agregando outros tipos de vilão. Agora vai ter uma expansão que vai sair que é Legacy. Então são formas de você, apesar que eu acho que talvez não seja o melhor exemplo, porque se eu não me engano não é o Vlada exatamente que está desenvolvendo essa última expansão, mas de qualquer forma são possibilidades de você olhar para um jogo que tem uma estrutura e pensar um meio que, e se ele tivesse isso aqui diferente também, ou até resgatar alguma coisa que ficou no passado, que estava no design e acabou ficando ali no baú, guardado na gaveta. Então eu acho que é bem interessante para quem também está desenvolvendo essa possibilidade de explorar mais opções que por questões mercadológicas às vezes não foi possível. E até pensando nisso, às vezes a expansão pode trazer um ar novo, né? Uma nova reimpressão, retrazer ela para os holofotes. Então a expansão ela ajuda também do ponto de vista mercadológico. Às vezes a renascer, entre aspas, ali um jogo. Eu acho que a expansão, ela de forma geral, agrega muito ao hobby, só que levando em conta essa consideração que são empresas que vão buscar vender mais, reimpressões, vender mais módulos, vender mais deluxe, mais tapetinhos. Então acaba sendo uma balança aí. De certo modo, é legal a expansão porque abre possibilidades de correção, possibilidades de novas experiências, de novos modos, novas quantidade de jogadores, mas também ela pode causar essa inquietação desse medo de perder ela, de não conseguir comprar ou não achar, não lançar no Brasil. Então acho que não é um preto no branco, assim, né? Duas formas de enxergar a expansão. Com certeza, esse ponto que você falou de reviver o jogo, eu acho que isso também é um dos grandes pontos das expansões, pensando do lado do mercado, mas também do lado das pessoas jogadoras, né? Aquelas que não vão se beneficiar financeiramente, aliás, pelo oposto, vão gastar o dinheiro, porque às vezes você tem um jogo que está um pouquinho esquecido, você até às vezes esqueceu ele ali no fundo do armário, você está jogando outros jogos, aí de repente sai uma expansão, e aí você ouve falar de expansão,
poxa, eu vou revisitar esse jogo, às vezes você pega a expansão, ou não, só ouviu falar que está sendo lançado, e muitas vezes no Brasil, quando vai sair uma expansão, eles também relançam o jogo base, eles vão acabar fazendo uma nova tiragem do jogo base, para que essas pessoas que estão comprando o jogo base, aumente ali o hall de possibilidades de compra dessa expansão. Então é interessante para o mercado brasileiro, falando especificamente, porque as pessoas vão ter mais acesso ali ao jogo, as editoras vão ter mais possibilidade de pessoas que comprem a expansão e vão reviver também um pouquinho de um jogo que de repente não está sendo tão falado. Então eu entendo que tem esse ponto bastante significativo também. Vamos então caminhar aqui para o nosso último bloco, que a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas próprias experiências. Bom, gente, então falar um pouquinho de análises aqui mais particulares, experiências pessoais. Então, Arthur, como é que você está enxergando a sua volta? A gente acompanha podcast, acompanha a Ludopédia, acompanha vídeo, acompanha o Board Game Geek. Então a gente olha aí o mercado de fora. Como é que você vê que estão essas questões das expansões no mercado internacional e no mercado brasileiro? Bom, eu acho que eu enxergo muito mais, infelizmente, esse lado negativo. Eu acho que, ultimamente, existem alguns movimentos que vão trazer esses jogos que já saem com a intenção de ter uma expansão. Que o exemplo mais gritante pra mim é o Stone Meyer, né? Porque ele nos últimos anos ele começa a lançar vários spin-offs, principalmente, de jogos que já eram marcas, né? Viraram marcas. O Wingspan virou uma marca agora. O Scythe também lançou várias... Expeditions agora lançou. Então eu acho que nos últimos momentos o mercado, eu acho que ele tem caminhado mais para tentar conseguir captar o hobbyista para comprar mais expansões. E também uma quantidade grande de Kickstarters. Agora a gente viu, né, recentemente aquela versão especialíssima, né, do Castles of Burgundy, que veio agora também do Porto Rico. São jogos já bem renomados, dizer clássicos dentro do hobby, que estão ganhando uma nova roupagem. Um colega meu tem a da Burgundy e é lindo, assim, o jogo é... A gente não pode falar nada da qualidade de miniatura, assim, o jogo fica muito bonito. Mas se você parar pra pensar, é uma tentativa dessas empresas de vender mais. E vender mais utilizando muito do FOMO. Então eu sou um pouco pessimista nesse ponto. E aí, Davizão, você? Por um lado, você está revivendo jogos no Brasil que as pessoas não tinham mais acesso. O Porto Rico é um jogo que saiu pela Grow há muito tempo e as pessoas vendiam as cópias da Grow. O Castle também, né? Também saiu pela Grow há bastante tempo. As pessoas vendiam as cópias por um valor abusivo, pensando que são jogos bem antigos. A galera que é muito do hobby, às vezes é meio cri-cri com algumas coisas e reclamava muito, a arte é feia, a arte é isso, a qualidade dos componentes. Então, tá reclamando? Tá aqui. Só que esse tá aqui tem um custo muito elevado. Você não tem a opção de, olha, tá aqui um modo mais básico, tá aqui um modo mais completo. Uma caixa de R$400, né? Não tem. Não, você tem um Castle of Burgundy de R$1.000 e tantos aí, que é um valor extremamente absurdo quando a gente pensa na realidade do público brasileiro. Você tá sendo até um pouco mais tranquilinho, porque acho que 1.000 até pouco, né, pro Castle. Acho que foi 1.400, 1.500, e agora tá sendo vendido por mais, né, meu? Mas de qualquer forma, agora vai ter o Agrícola, que eu não sei se vai chegar ou não aqui. A gente já xingou o Agrícola de zumbi, que zumbi, né? Não, um crime aquilo, nosso cara. episódio de jogos pesados a gente já xingou, eu vou xingar de novo. O jogo de Agrícola com zumbi é uma sacanagem, uma barbaridade, mas de qualquer forma, você não tem a possibilidade do modo básico e do modo completo, você tem simplesmente o modo completo, e isso limita o alcance das pessoas. Por outro lado, assim, não tinha o jogo no Brasil mais, você não tinha acesso a esse jogo, e aí ele está sendo revisitado, então tem um lado positivo e o lado negativo, mas de forma geral, eu vejo que essas versões cheias de questões ali estéticas e com deluxe, elas acabam gerando realmente um FOMO, como você falou, afastam as pessoas que não têm acesso, e aí de repente alguém quer o jogo e vai continuar não tendo acesso. Eu não tinha acesso de repente antes porque ele estava sendo um preço abusivo numa versão antiga, agora não vou ter acesso porque a versão nova também é abusiva. Você fica sem um parâmetro ali do meio, você não tem um acesso ao meio para muitas pessoas que não conseguem comprar essas edições e conhecerem esses grandes clássicos. Então, infelizmente, são pontos desse sentido. E as expansões no Brasil, elas demoram demais para chegar, a verdade é essa. A gente fica aqui, isso quando vem. A gente tem, por exemplo, o Banquete Odin. Amo esse jogo, joguei muitas vezes. A Grok anunciou em 2020 ou 2021 que o jogo ia chegar. A gente tá batendo 2025 e estão falando que vai chegar mês que vem. Mas, poxa vida, 4 anos de anúncio para chegar uma expansão? Quantos outros jogos já não saíram e você não consegue? Eu sei que depende de tiragens internacionais, depende de uma série de coisas, mas
É o próprio mercado nacional influencia, né? A quantidade de jogos que eles pretendem vender. Mas, poxa vida, você anuncia, você gera uma expectativa nas pessoas, de repente alguém que teve a oportunidade de pegar numa outra forma, pegar lá fora, não vou pegar porque vai chegar aqui no Brasil, e passa 4 anos, a expansão não chega. Eu acho que, ainda que existam diversos fatores para que isso aconteça, eu não estou dentro da editora, não posso, né, falar assim por ninguém que está lá dentro, mas eu acho um pouco de desrespeito sim com o consumidor. Entendo que tem vários fatores, mas eu me sinto desrespeitado como consumidor esperar 4 anos um anúncio ser lançado no Brasil, se é que será lançado. Então, eu até cheguei a procurar pra pauta um pouquinho no BGG, e aí eu achei 3 tópicos bem interessantes que vão falar sobre quais são as 50 expansões mais bem avaliadas, as 50 expansões que as pessoas mais têm, e as 50 expansões mais essenciais, entre aspas. Todas elas vão ser de pessoas autores que tentaram conversar um com o outro. E é interessante que na parte da essencial, tem um dado muito legal, porque assim, o top 5 expansões são as únicas que vão ter mais de 50% de pessoas que tem no BGG. Dos 5 para baixo, é 40%, 49%. O que isso indica pra gente? Que, segundo aqui o escopo dessa pesquisa que foi feita, a maioria das pessoas não compra expansão. Né? A maioria das expansões a galera não vai comprar. E aí, se você pega o top 50 de expansões que a galera mais tem, o top 1, por exemplo, é um jogo que é o Wingspan, né? A expansão Europa, que foi a primeira, que você vai ter que 52 mil pessoas têm a expansão, só que isso indica só 30% da player base. Então a maioria da galera acaba não comprando expansão. Lógico que é importante a gente considerar que essas são as pessoas que marcam a expansão no Board Game Geek, nem todo mundo marca, assim como não marca. Tem outros detalhes, né? Então talvez essa proporção seja até menor, né? Falando, de repente tem muita gente que tem um jogo base, é um jogador casual, não compra expansão e não marcou. Então é um pouco difícil de tratar exatamente esses números, mas são as informações que a gente tem. E realmente, assim, lógico que quando a gente pensa no mercado, expansão é o nicho do nicho já, não é todo mundo que vai comprar, e aí justifica também um pouco, a gente reclama como jogador de a expansão não chega no Brasil, mas lógico que a gente entende que a empresa ela vai lançar e ela não quer que o negócio fique parado na estante e ela perca dinheiro. Então existem N fatores para que uma empresa lance ou não uma expansão, e aí falando das editoras no Brasil, isso é bastante recorrente em termos de reclamação dos jogadores, ao mesmo tempo as empresas têm os seus motivos, imagino eu. Só que a gente não tá aqui do lado da editora, a gente tá aqui muito mais do lado do jogador, e aí reclama, porque, poxa vida, eu quero ter N experiências que eu não consigo, eu quero ter jogos completos, e muitas vezes eu sinto que eles estão incompletos. E aí, em contrapartida, tem alguns jogos, por exemplo, o Eleven, que é um jogo que a Galápagos lançou, que eu tenho, inclusive, uma crítica aqui, que eu sei que muita gente não gosta do jogo, e ele veio com trocentas expansões, é um jogo que flopou completamente. E do outro lado, você tem jogos que as pessoas imploram pelas expansões, e as expansões não vêm. Então, fica um pouco difícil entender também essa lógica de expansão que vem, expansão que não vem, sendo que tem vários jogos que as pessoas querem, pedem, você tem uma série de listas na Ludopédia, uma série de pedidos na Ludopédia, e o jogo não vem. E aí tem outros flopados que tem todas as expansões. É difícil a gente conseguir conceber o porquê que isso acontece. Eu acho que envolve muitas dinâmicas do mercado, né? Coisa que a gente não tem acesso, porque tem que ter licenciamento, às vezes tem que conversar com o autor, a empresa ela é grega, mas só que o dono dela é uma empresa americana. Então, assim, eu acho que é uma confusão que envolve essa burocracia de licenças que acabam atravancando essa vinda de expansões também, né? E a gente falou aqui de ser defensor das expansões, né, Arthur? Mas no final das contas, você é um consumidor de expansões? Você compra? Sim. Acho que não tem muito como fugir, cara. Se quem tá muito tempo no hobby acaba adentrando mais no hobby, como a gente tá fazendo um podcast, etc., a gente acaba se envolvendo muito. Então eu compro expansões. A maioria dos jogos que eu tenho e tenho expansões, eu tento pelo menos procurar elas. E quando surge a oportunidade, eu compro. Eu acho que a única, entre aspas, loucura que eu fiz pra expansão foi a do Rising Sun, que aí eu fui realmente atrás, entrei em leilão, paguei o preço, mais que o preço base para conseguir uma expansão que não tinha de fácil acesso no Brasil. Infelizmente, sou um usuário de expansão. E você, Davizão, já entrou no Expansões Anônimos aí já? Olha, eu vou passar números atuais. A minha coleção atualmente, eu vendi alguns jogos recentes, ela reduziu um pouco. Minha coleção atualmente conta na Ludopédia aqui com 98 jogos gerais, assim. Sendo que são 58 jogos base e 40 expansões. Então a quantidade de expansões que eu tenho tá quase ali nos jogos base. Lógico que muitas são promos, então você tem, sei lá, por exemplo, do Bunny Kingdom, 2 cartinhas promo, do Covert cartinha promo, do Keyflower. Então muitas coisas aqui não serão grandes expansões e acaba inchando um pouquinho esse número, mas eu também não estou contando, né? De um lado eu estou contando mini expansões nas expansões, mas eu não estou
tô contando o Big Box. Eu tenho o Big Box do El Grande, eu tenho o Pursuit of Happiness Big Box, eu tenho o Mage Knight também, que já vem com expansões, eu tenho o Trikiran também, né, o Big Box, e todos esses já vêm com várias expansões e que não estão contabilizadas de fora. Então acho que uma coisa meio que equilibra a outra. Eu tenho, sei lá, uma proporção ali mais ou menos de 30%, 40% de expansões em relação à quantidade de jogos base. Porque eu gosto muito de expansão, como eu falei, porque eu entendo que ela agrega ali a possibilidade de você expandir um jogo que você já gosta, porque, poxa, 58 jogos base na coleção. Quantos desses jogos vão conseguir ver mesa com constância efetiva? Não são muitos. E aí é melhor expandir, às vezes, uma experiência que eu já gosto, que eu já tenho, expandir com um valor menor, porque a expansão, normalmente, ela vai custar menos ali do que um outro jogo base. Então, ok, não são necessariamente baratas, mas sei lá, você tem um jogo de 600, 700 reais, uma expansão de 300, poxa, 300 reais só numa expansão, eu prefiro pagar 300 reais em alguma coisa que vai expandir algo que eu já gosto, que é garantia que eu vou jogar mais, do que pegar de repente um outro jogo base que vai entrar na fila pra sei lá quando ver mesa. Então eu realmente gosto, eu acho que compensa pegar a expansão pra aumentar a rejogabilidade, ou mudar um pouquinho a experiência, ou agregar alguma coisa de algo que eu já tenho ali, um carinho, que eu já tenho realmente vontade de colocar na mesa. E aí, seguindo nessa linha, qual a expansão pra você que mais valeu a pena? Olha, foi até difícil eu conseguir fechar num só, mas eu acabei fechando na expansão do Rising Sun, a Kami Unbound, porque pra mim, foi o que você comentou mais pra trás, né? Foi uma expansão que expandiu uma coisa num jogo que eu já gostava muito. Quando eu joguei a primeira vez Rising Sun, nossa, eu fui à loucura, eu adoro esse jogo. Quando eu comprei a Kami, justamente expandiu mais ainda ali a minha experiência, acho que foi a que mais valeu a pena pra mim, com certeza. Pra mim foi a expansão Total Liquid do Ilha dos Dinossauros. Eu tinha o Ilha dos Dinossauros versão nacional, só o jogo base, a expansão não chegou no Brasil também. E aí eu tive a oportunidade de comprar a versão Extreme, que tem as frescurinhas a mais, basicamente. Mas eu peguei ela não por ser a versão Extreme, mas sim porque eu consegui junto com a expansão Total Liquid. Que aí vem vários outros módulos, vem os dinossauros aquáticos, vem os executivos que dão assimetria, vem a parte dos escritórios também, vem a Blueprint, onde você tem uma forma de montar o parque. Então, pra mim, agregou demais. É um jogo que eu gostava muito tematicamente, eu tenho um carinho muito grande pelo Jurassic World, Jurassic Park, todos esses filmes. Eu queria ser paleontólogo quando eu era criança, então fica aí um disclaimer. Eu tinha esse desejo de ser paleontólogo, então as crianças queriam ser astronauta, jogador de futebol, e o esquisito aqui queria ser paleontólogo. Eu tinha N livros de dinossauro, adorava esse tema, e eu gosto muito então dessa temática. E aí eu tinha o Ilha dos Dinossauros, ele não ia muito pra mesa. Eu gostava, mas eu achava que faltava alguma coisa ali, e efetivamente faltava. Quando eu peguei a Total Liquid, ele começou a ir demais pra mesa, então pra mim valeu muito. Eu tinha jogado o jogo base, sei lá, 3, 4 vezes. Depois que eu peguei a Total Liquid, ele já foi pra mesa pelo menos umas 20 e tantas vezes aí, porque a experiência fica muito mais interessante. E um outro também, vou fazer aqui uma menção honrosa, foi o Mãe de Dragões, porque, como eu falei, ele conserta o jogo, é necessário, nem foi tanto pra mesa, porque ele é um jogo evento, é difícil colocar na mesa, mas eu só tenho vontade de colocar ele na mesa basicamente porque eu tenho a expansão da Mãe de Dragões. Antes eu tinha o Guerra dos Tronos, o board game, aí eu acabei conseguindo as expansões menores, a Dança dos Dragões e o Festim dos Corvos, e aí consegui pegar a Guerra da Mãe de Dragões, então foi bem legal. Só que aí eu fiz a besteira de vender todo esse kit em algum momento aí pra pegar algum outro jogo, e eu fiquei, poxa vida, não devia ter vendido, queria tanto. E depois, pra recuperar, eu acabei comprando a expansão antes do jogo base. Então, olha o nível de loucura, eu comprei a expansão antes de ter o jogo. Eu vi uma oportunidade de pegar a Mãe dos Dragões, peguei, e aí fiquei esperando depois a surgir um Guerra dos Tronos, que acabou surgindo também com as duas expansões menores, então dei muita sorte, num valor muito bom. Peguei o Game of Thrones board game, com a Dança dos Dragões e com o Festim dos Corvos, mas depois que eu já tinha Mãe de Dragões, então fiquei uns meses aqui com a expansão sem ter o jogo base. Esse é o nível que eu estou em relação às expansões. Também vou fazer, já que o Davi roubou, vou roubar também, né? Fazer uma menção honrosa aqui, é uma expansão, que na verdade são várias, que são as expansões do card game do Senhor dos Anéis. São expansões de campanha, mas pra mim agregou muito ao jogo, assim, o jogo base ele já é bom, ele vem acho que 10 missões, e aí cada caixa extra vem mais 9. E assim, é um jogo que eu gosto muito pela temática, é um dos poucos cooperativos que eu gosto mesmo, assim, de jogar, e eu acho que valeu muito a pena também, porque expandiu muito, assim, o universo daquele jogo e é muito bacana. Qual a expansão que não valeu a pena? Olha, eu vou até fazer um asterisco aqui, que não é exatamente que não valeu a pena, mas é um complicador. Ano passado eu entrei numa pira que eu comecei a comprar as expansões do X-Wing. Eu tinha o jogo base, e aí eu comecei a comprar expansões. E, cara, eu tenho tanta navezinha agora, eu não tenho mais aonde enfiar a nave do Star Wars na minha casa. Eu não me arrependo,
Mas eu consigo entender que tem muita nave que eu não uso, que eu comprei pra colecionar. E aí, às vezes, eu me questiono, pô, mano, gastei uma grana aqui, correndo atrás, comprando, e eu não uso todas essas naves, porque é muita coisa. Então é um asterisco aí, né? Eu entrei numa pira aqui de comprar um jogo que já a Final Fantasy Flight não cuida mais do jogo, não vai lançar mais nada, só que eu comecei a comprar. E aí, quando ela parou de... Ela anunciou que não ia ter mais nada, os preços começaram a aumentar também. Então eu acabei pagando mais caro em muita coisa que eu não vou usar e, enfim... Aprendi a minha lição? Não. Faria de novo? Sim. Comprei navezinha no último mês? Comprei. Segue a vida. Pelo menos é um enfeite bonito, né? Não é uma expansão ficando uma caixa. É, não, é bonito. As naves são bonitas. A minha expansão que não valeu a pena, não tem como eu fugir de uma expansão estética. Não foi nenhuma expansão que eu comprei, então não vou dizer não valeu a pena, porque ela veio junto com o jogo base já, tava lá, que é a expansão do Praga dos Ovos de Madeira. Ela tem também umas cartinhas de modo solo, mas eu não utilizo, não joguei ele solo. E basicamente o foco dela são os ovinhos de madeira. Gente, bagulho inútil, assim, você consegue pegar o cartonado e usar o ovo de madeira. Ah, é bonitinho, pô. Não, os ovinhos é bom. Não, expansão que assim, passo pra frente. Inútil é você, não. Aqui, tá junto com o jogo base. Aliás, Praga, jogão. Tem pra quê? Eu completamente inutilizado, assim, tipo, eu podia... Inutilizado não, eu uso ela sempre que eu jogo com ele, mas basicamente porque ela tá lá. Se eu não tivesse só o cartonado, ia ser exatamente a mesma coisa. Aliás, se fossem cubinhos que representam ovos, também ia ser exatamente a mesma coisa. Se o tabuleiro fosse em branco e só cubinhos coloridos, também seria a mesma coisa, Davi. Assim, eu gosto da arte dos jogos, eu valorizo uma estética legal, eu gosto muito de componentes de madeira, e o ovo de madeira, especialmente, lógico que ele é legalzinho, mas não vale a pena. Não, assim, pra quem tem só o Praga e, poxa vida, queria ter os ovinhos de madeira, gente, continua com seu cartonado aí, gasta seu dinheiro numa coisa que valha mais a pena. Ou manda DM pro Davi que ele vende pra você. Talvez a venda. Não tem muita Já que é inútil, né? Mas é isso. E aí, uma expansão que você gostaria que lançasse no Brasil? Tantas, né? Mas uma expansão que você gostaria que lançasse no Brasil? Bom, a minha expansão aqui que eu escolhi é uma expansão que, apesar de eu já ter ela, eu acho que agrega tanto ao jogo e corrige tanta coisa que as outras pessoas deviam ter acesso no Brasil. Que é a expansão do War Exterior Unfinished Business. Eu já comentei, ela melhora uma experiência que já é boa. O War Exterior deu uma flopadinha quando lançou, mas agora ele voltou assim, agora que ele saiu meio das lojas, ele deu uma valorizada. Então é um jogo muito bom. Quem curte Star Wars já é massa. E o Unfinished Business, ele traz um quê a mais. Ele vai trazer objetivos extras, então não fica só aquela corrida pra pegar 10 de fama. Você tem que pegar 10 de fama e ao mesmo tempo correr atrás de um objetivo. E é bacana que ele já vai te direcionar, porque pra você cumprir esse objetivo extra, você vai precisar pegar fama durante o caminho. E também vai facilitar a movimentação, porque o War é um pick-up and delivery. Então vou pegar alguma coisa num planeta e eu vou ter que ir até outro pra conseguir entregar. E o jogo, né, eu até tinha falado, ele é um semicírculo. E aí, pra você ir de uma ponta pra outra, no jogo base, demora muito. E o Unfinished Business consegue trazer essa conexão. Além disso, vai trazer uma interação extra entre jogadores, que você consegue pedir favor. Então, cara, é uma expansão pequena, de uma caixa pequena, que vai corrigir problema, trazer variedade, trazer mecânicas extras, trazer mais sentido pra aquele jogo. E, infelizmente, não tem no Brasil. Não sei se é uma questão de licença, mas não veio pra cá. E não tem, e eu acho que não virá. Acho que a gente trabalha realmente na linha do desejo. Eu não acho que esse jogo vai ser mais trabalhado pela Galápagos. Entendo que... Ainda bem que eu tenho o meu. E uma expansão que eu gostaria muito que chegasse no Brasil, mas também não chegará, eu imagino, eu só estou aqui falando por desejo, na verdade são duas, são as expansões do Lancaster. Eu gosto muito do Lancaster, tem a expansão The New Laws e tem a expansão Henry V, The Power of the King. Of the King, the Power demanded the... Principalmente a The Power of the King é uma expansão que eu gostaria muito, porque ela corrige aquela questão do combate ali com a França, fica mais interessante. A The New Laws também, porque dá uma variada, você consegue... Pra quem não conhece Lancaster, você tem uma parte onde você vota por leis novas no jogo, a The New Laws, você vai conseguir ali... É uma expansão até pequena, ela tem só alguns tiles de lei nova, e você vai dar uma variabilidade maior, aí você não sabe qual lei vai sair, qual não vai, então seria bem interessante, mas especificamente o of the King ali, é uma expansão que eu gostaria muito, eu já pedi assim, mandei na época pra vir pra mesa pra ver se eles lançariam e tal, mas realmente não vai acontecer, eu imagino, porque é um jogo que não foi bem aceito, acho que ele deu uma flopadinha no Brasil e é uma pena. Eu gostaria muito ou de pegar a Big Box ou de pegar essas duas expansões. E aí uma expansão que você gostaria que existisse que não existe, Arthur? Seja um jogo que não tem expansões ou que já tem, mas você gostaria que tivesse uma diferente? Vamos brincar de ser designer aqui pra gente fechar nosso episódio.
Olha, até, assim, um jogo que eu gosto muito, que eu acho que tem uma possibilidade de explorar os temas melhor, é o Rio 1808. Eu não sei como existir uma expansão, porque o jogo, pra mim, ele é bem fechadinho, mas eu acho que o Butileiro fez um trabalho tão bacana ali em representar essa vinda da família real pro Brasil, daria pra expandir um pouco mais, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em História, e eu acho que o Butileiro fez um trabalho bacana no Rio, que eu acho que dá até pra expandir um pouco mais esse tema. Não faço a mínima ideia como, porque eu não sou um designer, eu acho que nem sei se tem espaço, mas pelo desejo ali na brincadeira, pra mim o Rio poderia ser uma possibilidade de expansão. Cara, E você, Davi? que eu gosto muito, tive na coleção, não tenho mais hoje, que é o Dice City. Dice City ele tem 3 expansões, 2 que agregam mais cartinhas ali, agregam o ouro, e uma outra que agrega um tabuleirinho adicional e tem umas coisinhas a mais. Ele é um jogo que você tem um grid, você joga uns dados e aí ele vai fazendo uma construçãozinha de cidade. Ele é um jogo leve, assim, mas bem gostoso. Acabei passando porque jogamos demais aqui na minha casa, mas ele é um jogo que valeria a pena em algum momento resgatar, assim, depois que passar o enjoo. Não é fácil de conseguir, até com todas as expansões, mas em algum momento eu resgataria porque eu achei ele bem legal. Mas tem um ponto nele que ele é um pouco combativo demais pro meu estilo aqui com a minha esposa. Como eu falei, a gente joga jogos mais solitário multiplayer, né, que você joga mais sozinho ali, né, ela não gosta tanto dessa questão da interação negativa. E você tem as espadinhas que você extrai dos edifícios militares. Essas espadinhas servem para você enfrentar os bandidos ou para você enfrentar os outros jogadores. Você acaba atacando o prédio deles e dando dano no prédio dos outros, eles ficam inutilizados. Você tem que curar os prédios de alguma forma. E é uma mecânica que não funcionava bem aqui, tanto que a gente não se atacava, senão a experiência do jogo não ia rolar legal. Então a gente usava só para atacar os bandidos. Mas os bandidos esgotavam. Uma das formas de acabar o jogo é os bandidos esgotarem. E tem outras formas também, né? Então você vai cumprir 2 de 3 requisitos. Ou de 4 requisitos, agora não me recordo. E a gente sempre acabava esgotando rápido dos bandidos, acelerava um pouquinho o jogo até, depois a gente olhava pros outros, porque toda espada que a gente pegava, a gente não atacava um outro, a gente atacava só os bandidos, e isso ficava meio restrito. É uma questão, lógico, muito específica do meu estilo de jogo aqui com a minha esposa. Mas na época eu pensava, poxa, como ia ser legal se tivesse uma outra expansão, como a gente tá falando de ter vários reinos ali, de ter um reino inimigo que de alguma forma ataca os seus prédios ele sozinho, ou seja, rola um dado, porque já tem bastante essa questão do dado, e ele ataca algum dos seus prédios, e aí vocês precisam meio que cooperativamente, né, fazer um cooperativo, mas não... Semi-cop, um semi-cop, exatamente, onde você precisa atacar esses outros reinos para que eles não ataquem o seu, aí você precisa usar essas espadas não só para os bandidos, mas também para esses reinos, e você vai ganhando benefícios para quem atacou mais e quem atacou menos em cada turno. Então, poxa, eu pensei em toda a expansão, não existe, não existirá, mas eu gostaria muito que ela existisse, acho que ia dar um outro tom nesse jogo, onde os jogadores não precisam ficar combatendo um com o outro, e seria mais interessante pro meu estilo aqui. Bom, gente, esse foi o nosso debate aí sobre expansões. Espero que vocês tenham curtido. Comentem com a gente quais expansões que vocês curtem, quais vocês se arrependem, se vocês acham justo ou injusto a existência das expansões. A gente, como eu falei lá no começo, não tem intenção de trazer nenhuma verdade absoluta aqui, e sim as nossas percepções, as nossas ideações aí sobre o assunto. Então, traga aí suas percepções também. A gente quer muito ouvir você que está acompanhando aí o nosso canal. Estamos buscando aí esse contato com o nosso público. Então, agradeço bastante. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido a gente aqui nessa nossa conversa. Foi muito bacana. Espero que vocês tenham curtido o podcast, o episódio. Lembrem-se de procurar a gente na Ludopédia, no Instagram. E bora aí pro próximo episódio. Isso aí. Valeu, gente. Até mais. Valeu!